E aí, o negócio mais louco é que toda vez que eu ia vender que tinha um cara que negava, e tinha um outro do lado dele que aceitava, ele abriu o isopor, ele escolhia o sabor, ele comprava de mim. Quando ele abria e começava a comer, o cara que negava chegava e falava: ei, garoto, eu vou querer um. Prova social. Prova social. Cara, é a melhor forma de vender, não produto, não só serviço, não importa o valor, é prova social. Porque não era mais sobre o que, era sobre como. Isso. Você aprendeu como. Agora o que não importava. Isso. Quando a pessoa entra em uma empresa, ela tem que conhecer do produto. Sim, Ela total. tem que conhecer o que a empresa faz, certo? Total. E não adianta também, que às vezes as pessoas, elas ficam... eu vou ser atendente. Eu só tenho que atender o cliente. Não, é muito mais do que isso. É conhecer tudo, porque você não tem como prever a dúvida de um cliente. Verdade. E se você sabe sanar essa dúvida, ganha a pessoa, Verdade. né? Eu nunca imaginei que... Até me emociono. Eu nunca imaginei que uma aula feita com carinho ia mudar a vida de alguém. Mudou muito, cara. Cara, você me Foi na inspirou. TPM, gente, aí eu choro. Para com isso, cadê o lencinho? Mudou muito, cara. Então, resumidamente, a gente Não é tá o que vocês falando... fazem, né? Onde chega, né, Bruno? Exato. Olá, bem-vindos ao Econ Lovers Podcast. Eu sou a Clarissa Guimarães e hoje trouxemos um talento, uma pessoa que é inspiradora. Certo, Mário? Eu diria que tem uma história que é impossível você sair depois de ouvir essa história e ser a mesma pessoa. É verdade. Certo? Certo. Então, estamos aqui com Bruno Berrios. Berrios. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Bem-vindo. É viu, Bruno Rodrigues, é Bruno Berrios. Ele vai explicar pra vocês. Boa, eu tenho que começar então sendo caro aqui, né? Eu cheguei aqui, o Mário tava dizendo que é caro ser a gente mesmo. Sim. Mas, cara, eu vou abrir o jogo aqui pra vocês, eu vou ser bem Ótimo. transparente. Não só transparente, mas cristalino, tá? Sim. Então, primeiro, é Bruno Rodrigues, tá? O Bruno Berrios veio lá de trás quando eu me tornei DJ. Então tá bom, vocês vão ver que eu tive meio que uma trajetória de Barbie profissões. Eu tive até esse Sim. apelido em dado momento. Então manda um Cara, beatbox aí, tô brincando. Cara, eu já fui DJ por bastante tempo, mas a minha trajetória ela foi muito mais pautada em vendas, A gente sabe? vai chegar lá. E a gente vai chegar Segura lá, aí. tá? Explica só o Berrios, por enquanto. Mas, falando do nome, é Bruno Rodrigues, e ele veio lá quando eu era DJ, tá? E aí, inicialmente, cara, olha que louco, era Bruno Ryuga. Se você vê lá no Facebook, antigão, eu comecei com o Nossa. Bruno Ryuga, que é o nome de um personagem de Naruto, entendeu? Mas aí eu Imagina. comecei a buscar mais autenticidade, aí eu conheci um DJ que eu acho que era polonês, se eu não me engano, que se chamava Alex Berrios. Eu achei legal o nome e peguei pra mim. Vou roubar. Nossa, mas assim, de verdade, o Mário acho que já sabia, né? Eu não. Então, nunca imaginar que, Pois que é. você não era o Nada se Berrios. cria, tudo se copia, né? É, Se melhora, muito né? bom. Prazer isso. te receber, Muito muito prazer. bom. A gente conhece, né, um pouco da história, mas eu acho que trazer aqui vai ser muito importante para que outras pessoas possam olhar e a gente tem essa carência, eu acho que de pessoas que nos inspiram de verdade. Então, Isso aí. seja bem-vindo para inspirar obrigado. aí os nossos talentos, né, empresários, enfim, quem quer alcançar um sonho que é possível. Acho que quando eu olho para você, eu vejo isso, um sonho que é possível, né? Ou seja, hoje é sobre carreira. Isso Né? mesmo. A gente não vai conversar aqui com um... Ele é um empresário, não deixa de ser um empresário. Ou Mas, né, o intraempreendedor aqui, o entrepreneur, né? Incrível. Só que, antes da gente começar esse episódio de fato, vamos aos recados mais importantes. sim. Certo? Clarissa. Isso aqui é de graça. E como de graça, Bruno, nem ônibus errado a gente pega de graça, porque se pegar o ônibus errado você vai pagar. Isso aqui também é pago de alguma maneira. Como? Compartilha com seus amigos, né? Clica no sininho aí. Eu não vou fazer igual o Whindersson Nunes, já falei pra você, de ficar aqui dançando de cueca. Clica no meu sininho, isso aqui. Não, mas clica aí no sininho. Ó, se você der um curtir agora, nesse momento, ó, 1 segundo. Uhum. Apertou aí, curtiu? Pronto. Você já ajudou o canal a dizer pro YouTube que a gente é relevante na sua visão. Então, se cada um der um joinha pra nós aí, já ajuda muito, né? A gente continuar Exato. fazendo isso aqui e gerar recurso para não parar isso aqui. Continuar gerando conteúdo de qualidade para você. Fechou? Quanto que te custa isso? 1 segundo. 1 segundo da sua vida pode mudar a nossa vida. Certinho? Então, vamos lá? Bora lá. Seguimos Vamos então. lá. Compartilha com os amigos. Comenta, tá? Se você curtiu e tudo mais. Também se você não gostou, comenta aí. Deixa o seu hate. Fechou? Muito Bom. bom. Brunão,
Comecemos, então. Como é que foi ser o Bruno Rodrigues, e não o Berrios ainda, lá no Nordeste? Conta pra gente. Pois é, muito bom. Nordestino, né? Piauiense, raiz, que nunca abandonou o Oxente, nunca abandonarei o meu Oxente. E um negócio muito louco, cara, quando eu morava no Piauí, é que eu via muito nordestino vindo pra São Paulo, passando pouco tempo aqui e voltando pra lá, tentando ser diferente. O cara passava... Voltava paulistano. Voltava paulistano. Passava uns 2 meses aqui e chegava lá falando, mano. E aí eu tive um insight interessante quando eu vim pra aqui pra São Paulo, já tem mais ou menos uns 3 anos que eu tô por aqui. Sim. E aí eu descobri que, cara, se o nordestino ele volta pra lá e tenta buscar uma autenticidade sendo diferente, por que não ter autenticidade sendo você mesmo? E aí entra o caro que você fala, sendo você mesmo. É caro ser você mesmo, mas hoje eu acredito que é muito mais interessante manter as minhas originalidades, a minha cultura, o meu sotaque, a minha sexta-feira, como diz o Mário. Eu adoro. E isso nos torna diferente num mar de pessoas muito iguais, entendeu? Então acho que você tem que começar pela autenticidade. E a autenticidade foi o que de fato fez eu chegar onde eu tô hoje. Que não é muito longe, mas eu já tenho conquistado algumas coisas interessantes quando eu me comparo a mim mesmo. O seu ponto de partida é muito longe. Sim, bem mas colocado. Pra onde você quer chegar, tá só o começo. É isso, certo? É isso mesmo. Mas como é que foi o começo? Conta pra gente. Legal, então, cara, a minha vida ela começou a ter uma tração no período da pandemia. Mas antes da pandemia, é importante a gente pontuar como que eu comecei de fato. E foi vendendo carvão com meu avô, de porta em porta. Entendeu? Lá atrás. Então, o meu avô, ele fabricava carvão, a gente ia pra mata mesmo desmatar e fazer lá as caeiras, enfim, a gente produzia carvão e saía batendo porta a porta nos restaurantes vendendo. Mas tem um ponto importante aqui, que você deixou de falar que é importante. Sim. Você não é da capital. Não. Então, sou do interior de um interior. Então, ser do Piauí já te tira do eixo. Rio-São Paulo, Sim. Sul e tal, que desponta no digital e tudo mais. Então você já estava fora do eixo. Só que você estava fora do eixo até pra onde você morava, que você não é da capital. De onde que você é? Cara, eu sou especificadamente do Gaturiano. E aí você me pergunta, o que é Gaturiano? O Gaturiano é um interiorzinho de um povoado que chama Dom Expedito Lopes. Dom Expedito Lopes tem 6 mil habitantes hoje, se eu não me engano. Deve ser um pouco mais que isso. Só que o Gaturiano fica mais ou menos uns 12 quilômetros de Dom Expedito Lopes. Você tem mais gente no seu Instagram te seguindo do que onde você nasceu. Sim. Entendeu o contexto? Olha só. No lugar que eu morava, que eu vivi praticamente a minha vida inteira, deve ter mais ou menos uns 215 pessoas no total. Talvez menos hoje. Ou seja, se você tá ouvindo esse episódio, você vai começar a ouvir esse podcast agora. Espero que isso aqui seja o começo de um corte, pra você entender. Que aí chama a tua atenção, né? Ei! Melhor, né? Pensa o seguinte. Você pode estar pensando nesse momento assim, mas depois de ouvir a história dele, ele teve várias oportunidades. Ele está contando que ele saiu de um lugar que tinham 215 pessoas. Ele tem mais seguidor no Instagram dele do que onde ele nasceu. De gente. Então, essa história que você vai ouvir aqui hoje é de alguém que saiu do absoluto zero. Ou vamos falar melhor, saiu do negativo, não do zero. Ele tava no menos alguma coisa. Então não menos bastante. Não tem desculpa, beleza? Você vai ouvir aqui e pra isso. É que as pessoas, elas justificam muito, né? E na hora de executar, não executam, né? Então... É verdade. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Quem é muito bom em fazer isso. Mas esse lugar, cara, eu vi como uma oportunidade. E eu acho que por que eu fui um pouco fora da curva? Porque desde cedo eu tive algumas obrigações que eu acho que me acelerou muito. Ou seja, eu tinha que cuidar dos meus irmãos, eu tinha que cuidar de prima, eu tinha que ajudar a família no trabalho, vendendo carvão lá com meu avô. Sim. Cara, a gente chegava a vender também esterco. A gente juntava esterco para vender para adubo, entendeu? Sim. Então, eu vendi um monte de coisa. Depois eu trabalhei numa banda de forró, então eu vendia show. Depois eu me tornei DJ, tinha que vender a mim mesmo pra tocar, entendeu? E aí, quando a gente olha, tá bom, Bruno, mas como é que isso tudo aconteceu num lugarzinho com 215 pessoas? Cara, eu tive que sair no mínimo pra uma cidade um pouquinho maior, porque eu tava vivendo numa bolha. Sim. Eu acho que o grande erro também cara, até vários amigos que eu tenho, que hoje continuam no mesmo lugar, é não sair da própria bolha. É claro que você vai sair de uma bolha, você vai para outra bolha. Aí eu vim para São Paulo, por exemplo, eu tô em uma outra bolha. Mas eu tive essa curiosidade.
de tipo, essa curiosidade surgiu em mim por quê? Porque lá nesse lugar que eu morava tinha um posto de gasolina. E o cara desse posto de gasolina era muito rico. Uhum. E eu ficava me perguntando, como é que esse cara ficou muito rico? E o meu avô ficava me falando, não, ele era pobre, aí casou com um pessoal que tinha mais dinheiro, ele foi aprendendo as coisas, e eu fiquei indignado. Tá bom, mas então, pra ficar rico, você não tem que nascer rico? Dá pra construir isso? Dá pra ir seguindo alguns passos? Aí você vai caçar uma mulher rica. Não, ainda não. Naquele ponto ainda não. O que eu fiz, cara, de verdade? Eu cheguei perto desse cara e tentei conhecer ele. Entendeu? Então, cara, eu frequentava lá o posto, tentava me relacionar com o pessoal que tava lá. E aí eu conheci o filho dele, que foi um grande empreendedor também. O cara tinha alguns negócios lá e ele era muito inteligente. E nesse ponto eu já tava vendendo na rua, mas eu vou chegar um pouco nesse ponto aí também, tá? Ele me viu vendendo e falou, cara, você não quer me ajudar? Eu tenho uma roça que tem várias frutas lá, eu tô indo colher. Você não quer me acompanhar lá? Eu, legal, vamos lá. Aí eu fui com ele foi me contando várias histórias, eu fazendo perguntas pra ele do tipo, cara, o que te trouxe até aqui? Como que você começou a empreender? Ele me falando dos livros que ele lia e dos cursos. Então ele tinha vários cursos de psicologia, psicologia comportamental, psicologia humana, enfim, um monte de curso de psicologia. E aí eu percebi que eu precisava aprender mais sobre gente, sobre humano, sobre cabeça, sobre mentalidade. Eu fui lá, ajudei esse cara lá a colher um monte de umbu, né, nessa roça dele, tinha mais de 30 frutos lá. E aí eu voltei pra casa. Nem deve conhecer o que é umbu. Exatamente. Mas umbu é uma frutinha, cara, que é uma delícia. Você mal vai encontrar aqui em São Paulo. Sim, tá? Mas enfim, eu voltei pra muito. casa, qual foi o pagamento? Uma sacola de umbu. Muitas pessoas ficariam... Porque, cara, eu passei o dia lá, mas eu fiquei grato, porque mais do que isso foi o conhecimento que ele me passou. Ali. Você tem uma sacola de expectativas, uma sacola de Exatamente. inspiração. Exatamente, né? Muito bem colocado, cara. Sim. E aí, isso daí virou uma chavinha muito louca na minha cabeça. Eu comecei a pensar, cara, eu preciso conhecer mais pessoas como esse cara. E aí tem a cidade Picos, que era um pouquinho perto lá era um pouquinho depois de Dom Expedito Lopes, mais ou menos uns 40 quilômetros do Gaturiano. Pra ir pra lá eu tinha que pegar a van, eu morava ali numa BR, né? Então eu ia lá, pegava a van, eu acho que pagava 10 conto no tempo, sabe? E aí eu comecei a ir pra Picos, comecei a conhecer Picos, comecei a conhecer novas pessoas, como que funcionava ali a dinâmica, os negócios. E eu fui conhecendo gente. Mas aí chegou a pandemia, cara. Eu vou resumir um pouquinho a história. Chegando a pandemia, eu era DJ no período da pandemia, né? E quando chegou a pandemia, não pode fazer festa, Acabou não pode festa, tocar, acabou festa. Ou as clandestinas que não ia te dar o recurso que você precisava. Mas o pior era o seguinte, quando eu ia pras festas tocar, eu ganhava um dinheirinho bom. Por exemplo, eu ia tocar uma noite e ganhava 3 mil reais. Na mesma noite eu gastava 4 mil. Nossa. Então não tinha educação financeira nenhuma. Quando chegou a pandemia, cara, não deu outra. Eu fiquei... Era o jovem Naruto nas festas, feliz, né? Ludibriado. Exatamente. A pior coisa que você pode fazer, cara. E minha mãe sempre me falava antigamente, cuidado com quem você vai jogar bola, meu filho, cuidado com quem você tá indo pro campo. Eu pensava, mãe, não tem nada a ver, eu não sou influenciável. Aquele adolescentezinho, sabe, que sabe de tudo. Se achando, né? Exato. Eu falo que a parte mais inteligente da vida é saber escolher amigos. Total. Se você escolher os amigos ruins, em algum momento você vai passar a ser o amigo ruim que não deveria ser escolhido também. Porque no começo, sua mãe fala assim, ó, não ande com maus elementos. Se você vai começar a andar muito, em algum momento a mãe de alguém vai falar, não anda com aquele rapaz que é mau elemento. Você deixa de ser o cara que vai andar e passa a ser o mau elemento, né? Então acho que escolher bons amigos é a primeira grande coisa que você aprende a fazer na vida. Se escolheu errado, deu ruim a tua vida inteira, cara. É uma decisão muito importante. Está em Provérbios 13:20. Aqueles que andam com sábios, sábios se tornarão, mas aqueles que andam com tolos serão destruídos. Sim. Cara, isso é muito real, sabe? Então hoje eu seleciono de fato com quem que eu vou pro jogo, com quem que eu vou jogar bola, com quem entra em campo comigo. Isso é muito importante porque eu começo a pegar hábitos parecidos, eu começo a pegar comportamentos parecidos. E aí você tem que se preocupar até com gente que reclama no teu dia a dia. Porque se você tá num ambiente de gente que reclama, cara, reclamar já tá dizendo, clamar 2 vezes mais, reclamar. Verdade. Quando você clama por algo, isso vai vir. Quando você reclama por algo, cara, isso daí vai vir, vai disseminar pra todo mundo que tá do teu lado. Verdade. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado com quem você anda, com quem você se relaciona, a ambiência que você tá inserido. Sim. Entendeu? Então, eu cheguei na pandemia, eu fiquei com fome. A minha mãe também ficou com fome. Eu lembro até hoje dessa cena. Minha mãe chegou com uma tapioca pra mim, colocou na minha mesa e falou, cara, isso daqui é a única coisa que a gente tem pra comer, eu tô te dando.
E ela chorando. Nossa. Naquele mesmo momento, eu tava com fome, mas passou a fome. Eu pensei, eu nunca mais vou deixar isso daqui se repetir. Aí, mudou. Nossa. Mudou completamente a minha chave. Sim. E aí, o que eu fiz? A única oportunidade que eu tinha era pedir ajuda. Eu fui no posto de gasolina, eu já tinha um relacionamento com a galera lá. Uhum. E eu fui pedir emprego lá, era o único lugar que tinha emprego. E o Gaturiano, pessoal, é um lugar pequenininho, que tem muita gente que conhece todo mundo. Só que por dado momento foi um lugar muito ruim de influência. E muita gente de fora até falava, cuidado com quem você anda do Gaturiano. Por quê? Lá teve muita influência de drogas em um determinado Nossa. momento, Uhum. prostituição, entendeu? Sim. Então isso acabava trazendo uma fama ruim pro lugar. Mas não que o lugar fosse totalmente só isso. Tinha Sim. gente boa, tem muita gente boa lá, inclusive, entendeu? Mas sabendo disso, eu indo lá no posto pedindo emprego pra eles, eles falaram... Ih, do Gatoriano. Não dá pra te dar emprego. Não porque você é daqui, mas porque a gente tem alguns problemas com a sua família. Eu pensei, poxa, tudo bem. Eu voltei pra cá. Enfim, ela não me deu emprego, mas eu lembro que ela me deu um prato de sopa e um pão. Uhum. E eu comi lá. Voltei pra casa e fiquei pensando, cara, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Chegou um amigo, trouxe uma sacola de comida lá pra gente, né? De coisa pra gente fazer. A comunidade ficou sabendo disso na mesma semana e aí se reuniu todo mundo. Eu lembro que era uma semana que antecedia a Semana Santa. E a gente tava muito preocupado, porque Semana Santa geralmente é uma semana muito farta para as famílias, né? A Sim. gente se reúne lá e a gente com a mão na cabeça, porque não sabia como que ia ser. Mas Deus abençoou e toda a comunidade ficou sabendo e deu uma ajuda lá pra gente. Todo mundo fez cesta básica. Lembrem-se, ele não tá falando de algo de 1982. Ele tá falando de 2000, 2019, é. tá? 2020, 20. pandemia. Lembre-se A gente disso. tá falando de 5 anos Porque atrás. parece que tá contando Sim. assim, parece que é uma história de 1982. Sim. Não, isso aqui eu tô falando de recente. 6 anos atrás, tá? Tipo, É. 3 anos, 4 anos atrás. É recente, entendeu? Então, o que aconteceu? Nesse período, eu era muito curioso. E eu começava a estudar. Eu tinha lá meu celularzinho, ficava olhando o YouTube, vendo o que eu faço de renda extra, como é que eu posso trabalhar. Gaturiano também tinha internet. Tinha internet É. Gaturiano, pô. Você viu como é que é o brasileiro, né? O cara tinha uma tapioca, mas tinha 3G. É uma Isso loucura, é o né, que cara? muda a vida do ser humano. É Cara, uma você tem loucura internet. isso, né, cara? É. Entendeu? Então, o que Sabendo aconteceu? aproveitar, né, da maneira correta. Da melhor maneira, É. exatamente. Então, você tem que aproveitar as ferramentas que você tem no momento que você tem e Sim. usá-las, entendeu? Sim, O que aconteceu? Eu comecei a ver vídeo de renda extra, pandemia, nada dava certo. O que funcionava na pandemia? O que tava tracionando Comida. muito? Comida, né? E-commerce. Assim, Ah, não, lógico. É. E-commerce. Quadruplicou, que é o nosso caso aqui, né? Exatamente. Estamos na Econlovers, é isso. E o que aconteceu? Eu tinha muita vontade de fazer um curso que eu ficava vendo anúncio direto, ficava vendo anúncio, Sim. e chamava meusucesso.com. Uhum. E aí eu vi um anúncio do meusucesso.com que dava 7 dias de graça, porque, pessoal, não tinha R$90 pra dar por mês no Sim. meusucesso.com. Mas aí, 7 dias de graça. Eu, caraca, eu vou assinar. Porque tinha várias aulas de vários empreendedores lá. Mas aí eu vi uma aula específica que eu acho que ia me ajudar muito. E aí era, olha que louco, as aulas do Mário. Ó, Falando de e-commerce. lembrando, Gente. eu não conheci o Bruno, tá? Eu não, A gente eu não nem fazia, ideia, sabia eu não quem fazia era. ideia do que era Gaturiano, do que era Picos, do que era Piauí. Eu não sabia nada disso aí, não, velho. Sim. Eu nem sabia que ele existia. Ele tá falando de uma coisa que ele ficou assistindo, porque eu dei aula no Exato. meusucesso.com, né? Nos cases da Netshoes, Exato. Aramis, Aramis. e no case do Submarino.com. Foram cases de e-commerce, meusucesso.com, do Flávio Augusto, né? De geração de valor. Exatamente, Flávio Augusto. Então eu dei aula lá e participei do reality show, lá também, de e-commerce. É, que E aí, tinha ali uns desafios pra você fazer com a Isso. galera. por acaso ele assistiu as aulas de e-commerce. O cara tinha 7 dias pra assistir a aula. Qual que ele assistiu? Bem isso de e-commerce. Ele acabou As aulas assistindo. do Mário. Eu tenho 9 aulas lá, uma live e o reality show com 3 episódios, 2 episódios. Então, Uhum. deve ter uns 11 materiais meus lá gravados. Você assistiu Isso. bem os meus, né? Exatamente. Isso cara, eu me apaixonei. Internet é um negócio, internet é o que vai fazer eu ganhar dinheiro. Só que eu não tinha os recursos Uhum. pra atuar exatamente no que o Mário tava ensinando ali. Mas assistindo as aulas dele, assistindo também vídeo no YouTube, eu encontrei uns vídeos de renda extra. E aí, o que eu fiz? Cara, quer saber? Eu vou fazer sobremesa pra vender na rua. E aí, com os próprios ingredientes das cestas básicas que a gente recebeu, com mais R$100 que minha prima me entregou, porque ela acreditou no que eu tava falando, eu Uhum. comprei as coisas e eu fiz mousse. Fiz mousse de morango e de chocolate. Tinha lá os ingredientes, eu comprei o que faltava com esses R$100. Só que, cara, eu não tinha embalagem e eu não tinha isopor. O que eu fiz? Eu usei tudo que eu tinha. Eu tinha copinho de café, eu tinha papel alumínio, então eu coloquei lá nesses copinhos de café, 50 ml, se eu não me engano, Sim. os mousses, coloquei pra gelar, eu embalava ali com papel alumínio
E aí eu peguei uma bolsinha térmica que eu tinha em casa, coloquei ali, deu mais ou menos uns 10 ou 20, se eu não me engano, deu uns 15, mais ou menos. Saí pra rua pra vender. Na maior coragem, na força da necessidade, porque eu não tava tendo muita coragem, eu tava com vergonha de vender na rua, cara. Mas a necessidade, ela me deu um empurrão. Você acabou de assistir Insights do meusucesso.com. Gente que tá da GOC, né? Exato. Reserva, pô, Rony, vendendo bermudas no carro e de repente monta um império da moda, né? Entendeu? Aqueles negócios extraordinários em você. Agora deixa eu aplicar, deixa eu vender mousse na rua. Exatamente. É muito legal isso. Exatamente. Né? Mas é muito discrepante, Isso foi essa tração aí da galera que tinha lá no meusucesso.com que, cara, comecei aqui do nada e fiz Te um inspirou, império. né? Sim. Isso me inspirou. Cara, então eu vou fazer o que eu tenho. Eu saí pra rua pra vender. E meus amigos ficavam assim, estranho. Caraca, o que você tá fazendo? Não, tô vendendo mousse aqui, cara. Não, legal. E todo mundo já tava sabendo o que eu tava passando ali. Tá? Então todo mundo começou a me ajudar. Aí eu vendi tudo. Caraca, eu acho que esse negócio aqui vai dar certo. Voltei pra casa, comprei as embalagenzinhas maior, comecei a fazer outros sabores e comecei a vender. Você tinha os recursos pra produzir tudo? Liquidificador, tudo, geladeira, tudo era Não muito... tinha. Como é que Muito você bem fazia? lembrado. Eu tive que pegar primeiro o liquidificador emprestado. Entendeu? Mas na terceira vez que eu saí pra vender, eu já juntei uma graninha, comprei um liquidificador. Aí eu comecei a inventar sabor. Cara, o mousse que eu mais vendia era mousse de umbu. Olha só. Viu Mousse de só umbu e mousse de sacola? cajá. Essa sacola do primeiro posto lá te Pra trouxe você tudo. lembrar, né? Não, ela trouxe tudo pra ele. Do valor. Eu falo que Entendeu? não tem coincidência, É né? Jesucidência. É Jesuicidência, cara. De verdade, cara. A coincidência é um jeito de Deus se manter anônimo e fazer as coisas. É. Muito bom, muito bom. A coincidência é um Deus anônimo falando assim, ó, sou eu, mas não quero falar que sou eu, então chama de coincidência aí. Muito bom. É isso. É Deus. É isso, Mário. Eu acredito fortemente também que, cara, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, você tem noção do tamanho do poder que a gente tem? É verdade. Cara, já parou pra pensar nisso? Então, o que que eu pensei? Cara, não é eu pedir intervenção divina, Agir. é eu intervir com o divino. Entendeu? Então a gente tem essa capacidade. Eu Você acho que é pede direção, né? isso. Vai Pede por ali, direção, e a clareza. sabedoria, a Bíblia fala que você pede sabedoria e dele tá. É de graça. A gente não pode deixar que Deus Mas é pra faça quem tudo pede, sozinho. né? É. Mas é pra quem pede, né? Exato. Exatamente. E aí que entra... Quem é você mesmo quando você se ajoelha lá e você fala sobre suas necessidades? Não dá pra usar uma máscara falando com Deus, pessoal. É por isso que eu Ele falo. sabe do teu Todo coração. mundo é falso até entrar num quarto e conversar com Deus, irmão. Verdade. Mas aí que você pegou emprestado o liquidificador Isso. e se virou na história ali. Isso. E pra falar a verdade, cara, chegou um momento também, no comecinho que eu comecei a vender, eu não tinha dinheiro pra pagar energia e cortar a minha energia. Aí eu tive que ir pra casa de um amigo meu pra produzir na casa dele. Pegou o liquidificador com um, foi pra casa do outro pra poder bater. Exatamente, pra poder produzir, não parar. Geladeira. Sim. Exato. E o mais louco, pessoal, o lugar que eu mais vendia foi no posto de gasolina que não me deram emprego. É lá que passava a galera gastando É lá que dinheiro. passava a É. galera, Eu entendeu? fico imaginando o pessoal te olhando assim, ó, falando, filho da mãe, ó, perdi o melhor vendedor da cidade. É. Exatamente. E, cara, era muito louco, porque nesse momento eu aprendi muito sobre vendas. Eu arrumava não pra caramba. Tinha gente que, cara, me ignorava. Isso daí doía em mim, sabe? Eu chegava muito gentil. Cara, bom dia, tudo bem? Vamos comprar uma sobremesa hoje? O cara simplesmente fingia que não existia alguém Fechado ali o na... vidro. Só que eu parei pra pensar por outra ótica. Eu pensei, cara, eu acho que esse cara tá muito infeliz. Eu acho que esse cara tá tendo um dia ruim. Eu não vou levar pro meu lado. Eu fiz a minha parte. Entendeu? Mas o que Cada era não interessante? te levava mais perto de um sim. Levava né? mais perto. E aí o negócio mais louco é que toda vez que eu ia vender que tinha um cara que negava e tinha um outro do lado dele que aceitava, ele abria o isopor, ele escolhia o sabor, ele comprava de mim. Quando ele abria e começava a comer, o cara que negava chegava e falava, ei garoto, eu vou querer um. Prova social. Prova social. Cara, é a melhor Muito forma de bom. vender, não produto, não só serviço, Sim. não importa o valor, é prova social. Entendeu? Uhum. Então, começou a tracionar esse negócio desse jeito. Comecei a vender música pra caramba. E aí eu comecei a diversificar com outros negócios. Então, eu abri um outro negócio de café da manhã. Como era esse negócio? Eu ia vender na rua. Ia vender café da manhã na rua. Sim. Porque não era mais sobre o que, era sobre como. Isso. Você aprendeu como. Agora o que não importava. Isso, exatamente. E veio uma questão. Cara, essas pessoas que eu tô vendendo sobremesa, pode ser o mesmo cara que me compra um almoço. Essas pessoas que eu tô vendendo sobremesa, pode ser o mesmo cara que me compra café. E aí chegou um momento que eu tinha almoço, eu tinha sobremesa, eu tinha café da manhã, e à noite eu vendia lanche. Eu fazia hambúrguer. Tipo assim, cara, eu trabalhava pra caramba, mas não ganhava muito não. Mas eu trabalhava pra caramba. Dava ali Sim. já tava dando pra comprar comida pra casa, pagar energia. Mas é o que você queria, lembra? Você falou que você queria chegar em casa e não ver mais sua mãe chorar por uma Exato. tapioca. Bem colocado. Isso você conseguiu resolver. Eu consegui resolver. E aí começou a aumentar a ambição.
Começou a aumentar a ambição, queria mais. Aí, com essa grana que eu tava ganhando, eu consegui abrir uma hamburgueria. Como que era a hamburgueria? Eu fazia o marketing, eu recebia os pedidos, eu produzia o lanche, eu embalava e eu ia entregar a pé. Aí ele botava um pausa nos pedidos, fechava a hamburgueria e falava, estou entregando. Ia entregar, voltava e continuava. Aí né? tinha os pedidos. Obviamente, isso ia dar certo. Você era o em algum momento, né? chapeiro, Tudo. atendente. Como era um tudo. lugar de, tipo, 250 habitantes, mais ou menos, no tempo, eu consegui ir a pé e entregar pra todo mundo, Em entendeu? algum momento isso ia dar certo, porque o ciclo não fecha, ele sozinho, Exato. né? Só que aí, cara, eu precisava de mais receita pra poder colocar esse negócio pra ser uma empresa. Eu Aham, precisava isso é de caixa, caixa, você né? sabe como Sim. é. Tá? Então, o que eu fiz? Eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente pra galera me divulgar. E aí eu comecei com a venda dos mousses, com a venda dos hambúrgueres. Comecei a juntar uma grana e investir na experiência do cliente. Então, o que eu fiz? Eu comprei embalagens diferentes, eu mandava lembretes, fiz uma logo, uma marca. Era a embalagem mais diferente de hambúrguer no tempo, era uma embalagenzinha laranja. E aí, toda vez que alguém comprava um lanche de mim, ficava, cara, fascinado com o hambúrguer chegando, Sim. postava, tirava uma fotinha e postava. Então isso daí começou a gerar um senso de pertencimento. Todo mundo Sim. queria postar foto da caixinha laranja, entendeu? Recebendo um bis ali. E aí, cara, comecei a ganhar dinheiro. E aí eu fui pra Pix. Microcomunidade, né? Você descobriu o Microcomunidade. poder da comunidade, que é a microcomunidade, um falando pro outro. Exatamente. Aquele negócio, né? Pra fazer 1 milhão, você não precisa de 1 milhão de seguidores. Você precisa de 1.000 seguidores que queiram pagar R$1.000 pra você, por alguma Exatamente. coisa. Então você faz 1 milhão, né? Esse é o jogo, Mário. Esse é o jogo. E aí, eu tenho certeza que alguém que viveu esse momento deve estar assistindo isso. Comenta aqui se você lembra da Alternativa Hamburgueria. Que eu vou saber se Alternativa você... hamburgueria. Tem o Alternativa Instagram Hamburgueria. Não, tá apagado. Hoje, Não, a Alternativa... reativa isso! Pra contar história, cara. Mas eu tenho algumas publicações lá no Instagram. Tem um... Como que chama aqueles negocinhos que fica lá embaixo? São O link da bio, essas coisas? Não, embaixo do link da bio. Tem várias Ah, fotinhas que a os gente coloca ali. links. Os Destaque. destaques. Os Destaque, destaques. Deu um isso, branco ali. né? Lá tem um destaque que fala sobre a minha história, fala um pouquinho sobre a hamburgueria. Porque ainda hoje tem pessoas que têm carro, moto, que tem um adesivozinho na hamburgueria e fica me mandando foto dizendo, cara, você lembra? Eu, cara, eu lembro demais. Ai, que Eu quero a legal. arroba do Bruno, não vou contar, só no final. Eu até penso, vou fazer uma promessa aqui, pessoal. Talvez eu esteja voltando em um dado momento aí pro Nordeste. Quando eu voltar, eu vou fazer alguns hambúrgueres e alguns mousses Olha. pra sair no meio da rua vendendo aí, pra gente E aí você faz uma filmagem relembrar. lá. É isso aí. E se ele não fizer um aqui pra nós antes Você de me ir embora, cobre. eu pego ele na esquina. É verdade. Olha que interessante, bom. Brunão. Tudo isso que você tá falando aí aconteceu num espaço de tempo muito curto. Muito curto. Porque você tá falando de 4 anos atrás, você não ficou 3 anos fazendo isso, certo? Não mesmo. Então, literalmente, você foi um cara, literalmente, assim, ansioso até o máximo. Porque você não esperava nem a coisa maturar, já ia fazendo a próxima, Já ia fazendo fazendo a próxima. E Exatamente. isso você também deve ter aprendido sobre timing das coisas, né? Porque, logicamente, é fazendo e errando que se Sim, aprende. eu né? errei muito. E você foi inclusive. errando. Ou seja, você fez a máxima do desenvolvimento de aplicativos, que a gente chama, né? Que é fail fast, errar rápido. Exato. Você aprendeu sem perceber que errar rápido é a melhor solução, né? E sem querer. Eu não queria errar rápido, não. É. Só queria estar certo, né? Então ele tava dando pau Quem pra gosta caramba. de errar, né? Mas alguns erros levam ao aprendizado, Isso. né? A maturidade. Sensacional, etc. cara. Mas aí nesse Eu momento, queria cara... ouvir essa história detalhada aqui até o final do dia. Não, pra vamos facilmente. falar. Tô adorando. Continue. Vamos falar. Nesse período que eu passei por essas coisas, cara, muita coisa acontecendo, muita coisa dando errado e dando certo também, Uhum. mas vinha um peso também da responsabilidade. Por exemplo, eu tava com a minha mãe, eu tinha que sustentar a casa. Eu, ela e a casa. Sim. Entendeu? Então o peso da responsabilidade subiu muito nas minhas Amadureceu, costas. né? Muito rápido, sem eu esperar. Entendeu? Então, isso foi bom por um lado. Mas também foi Você meio tava que... com quantos anos, Bruno? Eu tava com 21 anos. Né? Hoje eu tô com 26. Mas você pulou etapas. E aí, uma hora faz falta um pouco. Sim. Eu também pulei etapas, porque eu fui camelô com 9 anos. Eu também vendi pão de queijo, café, suco na rua. É outra história. Mas Todo grande empresário A dele é muito foi mais um bom legal. vendedor. A dele é né? muito mais legal. Então, Sim. vamos focar nele aqui. Mas eu também pulei etapas. E aí, em algum momento é legal, porque você amadurece rápido. Sim. Eu sempre falo, minha carteira assinada, eu tinha 13 anos de idade. Tem que dar com essa carteira pra mostrar pras pessoas. Caraca, Mas você assinou com 13 anos. Eu tenho a foto, eu tenho 13 anos de idade, a minha cara lá parece que me aliciaram e me colocaram pra trabalhar, sei lá, escondido numa fábrica de roupa, tá ligado? É. Só que a fotinha assim, ó, cabelinho cogumelo, aquela carinha de bravo, assim, ó. Verdade. Esse cara aqui Nem não queria tem estar tirando 13, foto não. lá, queria jogar bola e me colocando pra fazer lambe-lambe de 3x4 aqui. Meu Deus. E aí eu tirei carteira assinada, fui trabalhar e Uhum. tudo.
muito cedo. Isso me amadureceu rápido também, porque eu precisei virar meio que arrimo de família ali pra ajudar minha mãe. Uhum. E, por um lado, é bom que a gente tem nossa grana também, né? Então a gente compra nossas coisas, a gente quer curtir, quer mostrar que a gente tem um dinheirinho, legal. Sim. Por outro lado, em algum momento você olha pra trás e fala, caraca, não vivi isso aqui, bicho. Aí eu tenho filhas agora, eu vejo minhas filhas fazendo algumas coisas, minha filha de 12 anos. Com a idade dela, nossa, meu irmão, eu tava na rua, vendendo, fazendo as coisas, me virando na necessidade. E ela, porque você fez com 21, né? Não vai nem na 12. esquina sozinha. Eu tava com 12. Ela com 12 agora. Ah, não, eu não gostei muito daquele curso de programação. Eu, caraca, Meu Deus. vontade de oportunidade, desmaiar aqui. De palavras, com palavras. Porque você vê que é lógico, ela não tem que viver o que eu vivi. Uhum. E eu vivi para que ela não tenha que viver o que eu vivi. Muito bom. Só que não é tão simples. Quem viveu, olhar isso e falar assim: você tá achando ruim o curso de programação? Eu vou te levar ali pra vender um pão de queijo pra tu ver. Né? Tipo, você tem esse... Mas você verdade. aprendeu muito cedo, Mário, um negócio que é muito importante, que todo homem tem que aprender. O problema da sua família é seu problema. O problema das suas filhas é seu problema. É O isso. problema da sua mulher é seu Sim. problema. O problema da tua família, cara, é teu problema. É isso. Mas o teu problema é teu também. É só Não é delas. teu. Não mesmo. Verdade. Então o homem tem que aprender isso rápido, cara, porque senão vai dar pau. Você É. vai ter vários Enzos aí vivendo uma realidade diferente, né? Sim. Então isso é muito importante, você saber as responsabilidades de um homem hoje, sendo homem na sociedade. Mas é muito Entendeu? melhor quando se aprende por referência, por ensino, por Exato. educação, por discipulado, né? Que alguém te discipula, te mentora naquilo, que o ideal é que seja seu pai ou seus irmãos Sim. mais velhos. Quando a vida é que te ensina, É mais doído. é mais, vamos dizer assim, rápido, é mais duro, mas também você aprende você fica com a casca mais grossa, vamos dizer assim. Sim. Né? Mas não é legal, não. Eu prefiro que as próximas gerações tenham bons mentores, como você. Muito bom. bons discipuladores. Isso, exatamente. Pra não precisar melhor passar do que por isso. errar é Sim. se inspirar e não ter que passar pelos meus Tem coisa melhor no mundo não, Bruno, Não que tem errar com coisa o dinheiro melhor dos no mundo. outros. De verdade. Né? Errar com o tempo dos outros. Exato. Pô, você tá maluco. Mas continue. E aí você foi fazer a hamburgueria e... E aí, ganhando uma graninha, eu fui morar em Picos. Terceira maior cidade do Piauí. Uhum. Aí você me pergunta, quantos habitantes? Deve ter uns 70 mil habitantes, né? Entendi. Mas eu fui morar lá e lá eu abri uma pizzaria. Lá eu comecei a tracionar mais. Então, a Então, hamburgueria... E aí você É. contratou gente pra trabalhar com você. isso. Ah, e aí eu volto um pouquinho. Tá. Na hamburgueria, eu comecei a ganhar uma grana, eu comecei a chamar gente pra me ajudar. Então eu Sim. cheguei a ter um entregador, cheguei a ter um chapeiro, cheguei a ter uma pessoa que me ajudava nas embalagens Sim. ali, entendeu? Então eu comecei a aprender mais sobre negócio. Só que eu não Sim. sabia ser líder. Então eu tinha um time assim que não era bom não, sabe? A começar de você, né? Tipo Exato. isso, né? A começar de mim, porque a responsabilidade era minha, entendeu? Sim. E eu não tinha conhecimento nenhum. Por um lado deu certo, por um lado deu pau. Eu pensei, cara, quer saber? Eu vou fazer uma pizzaria. E aí eu fui pra Picos, junto com um primo. A gente fez uma sociedade e abriu a pizzaria, tá? Só que em dado momento, cara, eu já tava faturando bem a pizzaria. A gente pagava uma operação que tinha 2 entregadores. A gente tinha, acho que 3 pessoas na cozinha. A gente vendia bem, já dava pra ganhar bem lá, entendeu? Pro lugar que eu tava morando. Só que eu ainda tava insatisfeito, cara. Eu pensava, cara, como é que a nossa hamburgueria tá faturando 20, 30 mil reais e tem pizzaria aí faturando 500 mil por mês? Sim. Tem alguma coisinha que a gente não tá sabendo fazer, cara, porque é possível. Se alguém conseguiu, é possível. O sucesso deixa rastro. Ele botou brócolis na pizza, tenho certeza. É. Não, mas tinha uma com abacaxi. Abacaxi é bom. sim. Abacaxi é bom, né? Mas enfim, o que eu pensei? Cara, São Paulo segura o Brasil nas costas. Eu acho que tem muita coisa que eu posso fazer pra aprender lá. Eu vou passar 1 ano em São Paulo, depois eu volto pra cá. Entreguei Você a conheceu pizzaria. alguém aqui? Eu tinha família aqui. Né? Mas aí, cara, eu decidi vir pra São Paulo pra passar 1 ano, pra aprender mais aqui em São Paulo e voltar pra lá com a graninha no bolso. Com outro conhecimento. Aí você para pra olhar hoje, eu tô no 3º já aqui em São Paulo. 1 ano. Mas por que essas coisas mudaram, cara? Sim. Quando eu saí de lá, eu vim morar com uma prima minha aqui em São Paulo, em Osasco. Uma favela. Tipo Uhum. assim, era 2 cômodos a casa, com ela, 2 filhos e o marido dela. Nossa. Extremamente desconfortável. E aí, meu primeiro trabalho, eu vim sem trabalho. Eu cheguei aqui em São Paulo com uma mochila, 7 livros e 2 mudas de roupa.
Ó, ele tinha mais livro que roupa. Tinha mais livro que roupa na Ou mochila. seja, isso é um bom sinal. Investiu, né? Exatamente. Conhecimento. Isso é um bom E sinal. o que me fez ter essa coragem, porque, cara, tem que ter culhão pra sair do Nordeste, Oh. deixar tudo, vir pra São Paulo sem nada. Chegar aqui falando sexta-feira, cheio de Entendeu? preconceito, tem a E galera você não que veio, a grana que você ganhou na pizzaria não deu pra... Trouxe um pouquinho. Sim. Trouxe, mas em São Paulo eu conheci tanto queimava vendedor bom tudo. que eu queimei tudo. Quando, tipo, Nossa. 2 semanas que eu cheguei em São Paulo. Eu nem cara. perguntei, porque eu já sei, nem Já sabia. sabe. Mas já tem. Ele de DJ queimou 1.000 a mais, você imagina aqui. Vendo a pizzaria Brás. Imagina ele. É. Nossa, olha essa hamburgueria que diferente. 90 conto uma noite dele. Uma noite, Você é louco, esse menino virou cara. um cão aqui. É. Mas aí, o que aconteceu? Cara, vindo pra São Paulo, eu mudei um pouco a mentalidade depois de ter gastado meu dinheiro inteiro. Porque eu conheci bons vendedores que pegaram o meu dinheiro. Tipo Liro. Aí eu pensei que eu sabia vender, mas não tô sabendo vender não. A galera que é boa pra caramba. É outro ritmo. É outro ritmo, É. entendeu? E eu saí do Piauí pra cá justamente por conta do ritmo. Porque Você tava eu muito lento. eu me senti um cara extremamente acelerado pro lugar que tava muito lento. Uhum. E de fato, lá se desenvolve muito lentamente. Sim. Vindo pra São Paulo, então, eu comecei a me sentir uma pessoa muito lenta pra um lugar tão acelerado, que é São Inverteu, Paulo. né? Eu inverti. Mas eu fui tentando acompanhar o barco, tá? E quando eu cheguei em São Paulo, meu primeiro Aqui trabalho... ninguém consegue. Até no shopping, a gente anda do lado direito pro esquerdo, a pessoa passar correndo, né? Que é o Exatamente. shopping Desesperador. seria o lugar de tranquilidade, né? Mas é que já tem um costume tão louco, É né? Do verdade. Verdade. metrô. O cara não de... tá atrasado, ele corre no metrô. Ele corre Ele não no tá todo mundo- atrasado. Ele Aí vai eu chegar correndo, uma hora vai antes, correndo. mas ele corre. É. muito louco isso. É Você vê mania. que a galera é acelerada, É, os passos da tá ligado galera que eu sou de acelerado Brasília aqui. também, eu não sou Sim. daqui de São Paulo. E eu vim tirar férias, como você falou, né? Eu vim pra ficar 1 ano, tá 3, né? Cuidado, que é pior do que isso, tá? É, tá. Eu vim pra tirar férias em São Paulo. E estou há Você tá a 13 vida anos. aqui. As férias me tornaram 13 anos e 2 filhas Caraca. em São Paulo. Em São Paulo. São ali. Paulo é muito louco. E Tem muita oportunidade em São Paulo, Quando eu cara. cheguei Muita aqui, oportunidade. quando eu cheguei aqui, ela falava assim, nossa, mas você é lerdo, tal, não sei o quê, você é devagar, esse negócio todo, porque ela é muito agitada, né? Uhum. Ela é de São Paulo, né? Aí nós casamos, vim pra cá e tal. E eu lembro que a primeira vez que eu fui num shopping, ou foi no metrô, na verdade, Metrô. e eu achei muito estranho. Porque eu entrei na escada rolante, e eu tô aqui na escada rolante, o cara, bora aí, irmão. Aí eu. Cara, é folgado, né, mano? A pessoa vai pra escada rolante pra E o correr cara na aqui, ó, escada rolante. Ei! Aí eu olho pra trás, o pessoal, umas 4 pessoas assim, ó. Tava do lado Bora aí, errado. Não era velho, né? Que você fala velho, né? Bora aí, mano. Aí eu assim, Tipo, oxe. ô, licença, irmão. Aí eu dei a volta assim, os caras correndo. Nossa, que estranho. Aí na hora que eu olho pro lado assim, tinha assim, ó, fique à direita. Aí eu falei, eu nunca vi. Regra na escada Galera, rolante. você que vem pra São Paulo, vai pegar uma escada rolante, deixa a esquerda livre, porque senão a galera vai te xingar. É, Acredita em Então, mim. na minha cabeça, escada rolante tenha o conforto de ser levado. Sim. Não, Aqui não é isso, não, é tenha o cidade. conforto de ser acelerado. É isso. E aí, demorou pra eu entender esse lance do paulistano, de tudo dele é pá, 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 pá. Eu pegava metrô, Bruno, com o mesmo cara. Porque tem esse lance, né? Mesmo horário. São Paulo tem muito isso. Você não pode... Sim. Se demorar 5 minutos pra sair pra algum lugar, você atrasou pra caramba pra chegar lá. Outra chegando. Então, todo mundo sai no mesmo horário, chega no mesmo horário, pega o mesmo metrô, até o mesmo vagão às vezes, né? É a minha Porque é rotina. tudo muito milimetricamente planejado. Sim. E aí eu lembro que eu ia pra Santana e eu cruzava a cidade. Eu sempre pegava o mesmo metrô, o mesmo horário. E tinha um cara que ele pegava. Era o mesmo cara. Mesma mochilinha. E eu sempre pegava. Eu quase sabia já a vida do cara sem falar com ele. De tanto que a gente pegava a mesma coisa sempre. E ele só andava correndo. Tipo assim, mas meu, correndo, entrava no metrô. Ele ia Meu Deus. amassado no metrô, entrava, não cabia mais ninguém, ele botava a mão, entrava. E eu falava, cara, que cara desesperado, né? E eu aqui, tranquilão, né? Brasiliense ali. Aí um dia eu falei, mano, eu vou até onde esse cara vai, só de raiva também. Eu peguei o mesmo vagão que ele, eu fiz questão de entrar junto com ele lá, esperei descer, e ele descia na mesma estação que eu, né? Uhum. Aí nós descemos na mesma estação, era na Estação Santana, na Zona Norte ali. Aí eu fui andando. Eu falei, cara, eu viro pra direita e ele continua reto. Eu vou mais um pouquinho aqui só pra ver onde esse cara vai. Aí ele ia lá, parava na padaria. Tomava Era um café. fome. Juro por Deus. Eu falei, vou tomar café lá também. Aí tomou café, eu falei, padaria é diferente, vou testar o pão na chapa aqui, né? Sim. Pegar lá meu pingado lá, sei lá, comi. E tô esperando, né? Falei, esse cara deve estar com muito acelerado. Ele deve ser muito acelerado. Deve estar atrasado, sei lá, né? Uhum. Terminava. A loja na frente com a porta fechada. Aí a porta abria,
Ele entrava. Ele chegava, tipo assim, meia hora antes da porta abrir. Pra tomar um cafezinho, Caraca. né? Você acha Não, mas você não tem noção. Mas na tua visão, tu acha que foi o quê? Desesperador. Tipo, é por conta do ambiente dele, que ele via a galera acelerada, ele também se acelerava? Cara, eu não ou... sei. O que eu sei é, depois de um ano indo pra Santana, eu também tava correndo na escada rolante. Eu acho que é isso, cara, ambiente. É o meio, é. Você não percebe. Talvez também, se ele sai depois, ele não tem essa rotina acaba, tipo, de Não, mas mas sentar, mas tinha dia dar que uma era uma hora respirada antes. antes de Tinha dia que era entrar uma pro hora trabalho, antes que ele chegava. Com certeza. O lance é, aqui a gente acostuma a andar num ritmo que é, às vezes, até desnecessário. Tipo assim. Verdade. Então, eu acho que tem que aprender a dosar isso. Que é o que você Verdade. falou. Eu vou Equilíbrio. manter minha autenticidade, manter minha cultura. Até hoje eu falo, eu sou o paulistano, né, adotado aqui pro São Paulo, vamos dizer assim. Eu sou o paulistano mais lento que existe. Mas eu entrego tudo no prazo. Boa. Mas eu tô aqui, ó. Isso é importante. Eu fico tentando me controlar. Falo, calma, não precisa andar 300 por hora. Dá pra andar 200. Já é rápido, entendeu? Sim. E aí você teve que, voltando pra você de novo, você teve que dosar isso aí também, né? Cara, uma coisa que eu acredito muito, aqui em São Paulo, ainda que seja muito acelerado, você tem muitas oportunidades. Sim. Você tem, cara, várias portas que podem se abrir, só você tem que ter muito cuidado, porque São Paulo tem tudo acessível a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer horário. Então você tem tantas oportunidades boas quanto você pode Você ir pode pro se fundo do poço. perder. Você pode se perder, exatamente. Entendeu? Então você tem que ter uma mentalidade boa vindo pra São Paulo. E aí Mas, você cara, ficou na favela em Osasco, em uma Exato. favela em Osasco, porque Osasco Isso. não é favela, né? Em uma favela em em Osasco. Osasco, E aí acho você que do precisou lado sair ali de da lá pra Avenida não- Flora, sabe? E eu fiquei muito desconfortável porque era um lugar que era esquisito, era estranho, era perigoso. E tava desconfortável onde eu tava morando, cara. Mas eu consegui um emprego na segunda semana aqui em São Paulo, numa sorveteria, uma rede de sorveterias. Uhum. E aí eu era estoquista lá, eu organizava os estoques dos sorvetes lá. Só que esse cara, ele viu que eu era desenrolado. A galera chegava, eu organizava o estoque, mas eu também atendia bem a galera, enfim. Ele viu que eu era desenrolado. Aí ele falou, Bruno, eu tô abrindo uma loja de tintas e eu quero que você trabalhe lá. Você aceita a proposta? Eu, bora. Quero vender, bora lá. Sim. É o quê? Vender tinta? Vendo, vamos lá. Uhum. E aí eu fui pra lá. E aí, cara... Quem vendeu carvão, esterco, É. né? Fácil, balela, vender tinta pra parede, bora. Sabia nada de tinta. Mas aí eu fui pra essa franquia, tá? Comecei a trabalhar lá e eu aprendi muito sobre tinta, sobre parede, sobre preparo, enfim, sobre produto. E, cara, foi o momento que eu comecei a ganhar altas comissões com vendas, vendendo tinta, imobiliária. Então, só uma pausa. Existe aí uma dica, né? É que quando a pessoa entra em uma empresa, ela tem que conhecer do produto. Sim, Ela total. tem que conhecer o que a empresa faz, certo? Total. E não adianta também, que às vezes as pessoas, elas ficam, eu vou ser atendente. Eu só tenho que atender o cliente. Não, é muito mais do que isso. É conhecer tudo, porque você não tem como prever a dúvida de um cliente. Verdade. E se você sabe sanar essa dúvida, ganha a pessoa, Verdade. né? Eu acredito muito nisso. Eu até costumo dizer, eu fiz uma aula ontem com alguns empresários online, que eu coloquei lá um pilar importante para o atendimento ao cliente, para a venda, Uhum. que é ouvidos de discípulo. O que eu quero dizer com ouvidos de discípulo? É você ter escutativa com o teu cliente. Sim. Não adianta, tipo, eu tenho uma agência de marketing, eu faço tráfego pago. Não é dessa forma que vende para o cliente. Você tem que entender o problema dele. Fala do problema e como que você resolve esse problema. Exatamente. Entendeu? Então, para que você descubra o problema do cliente, a necessidade, a dor, o desejo, você tem que ter escutativa. Perfeito. Entendeu? Muito bom. Então, é muito importante esse ponto que você falou, Clarissa. Sim. Tá? Mas e onde é que a gente tava? Aí você Aí você conheceu tudo sobre o seu primeiro tintas. emprego, Isso, tintas, você tava isso. em Osasco ali desconfortável e foi pra tinta. Exatamente, aprendi muito. Cara, tinha uma maquininha que eu achava muito louco. A gente chegava um cliente e falava, cara, eu quero uma tinta específica pro meu apartamento. Como é a cor? Não sei te falar, tem que ir lá. Chegava lá, a gente tinha uma maquininha que você encostava na parede e a maquininha te dava o código da cor exata. Que legal. E aí você voltava pra Pantone loja. ali, né? Tipo Isso, Aí tipo você- isso. Chegava na loja, você tinha uma máquina lá que fazia a pigmentação e você sim. chegava naquela cor exata. E aí vai um negócio importante, cara, vendas, tem muita gente que fala, não, o cara não vai dar certo na vida, vai virar vendedor. Cara, tem muito vendedor que eu conheço que ganha muito mais do que o CEO da empresa. Vamos lá? Falei isso ontem pra um amigo Ontem a meu. gente conversou Inclusive, sobre isso. Cláudio, estiver ouvindo aqui, eu vou falar seu nome mesmo. Olha o que eu falei pra ele ontem. Só tem 2 tipos de pessoa que fica rica. O vendedor e o vendedor que emprega vendedor. Muito bom. Não tem outro tipo de gente. Verdade. Tem sim, não tem. O Google é rico com software, porque vende. Uhum. Tira todos os produtos que o Google vende, ele não vai ser rico. Até a OpenAI, que tá no prejuízo,
só vai ficar rica quando vender. O Elon Musk vende sonho. Ele fica rico vendendo o futuro. Ele nem tem. A Tesla vende menos carro que a Toyota, menos carro que a Honda e é mais rica. Porque ele vende uma ideia de futuro. Beleza. Exato. Por que eu falo isso? O vendedor que emprega vendedores é mais conhecido por outro nome. Empresário. Esse cara trabalha com venda. Todo empresário trabalha com venda. E ele, se não for um bom vendedor, ele vai quebrar. Sim. E aí, esse cara precisa começar vendendo e depois ele vai contratar pessoas que vão vender e aí ele vai gerenciar essa galera. E quem ganha mais dinheiro que um empresário hoje? Tirando os políticos, né? Mas quem ganha mais dinheiro que um empresário hoje? O vendedor que o empresário contratou. Exatamente. Não tem. O alto executivo. Só é um alto executivo porque ele traz venda para a empresa. Pode ter certeza que esse cara tem a veia comercial. Ou você aprende a vender, ou você vai trabalhar para quem vende e ganhar pouco. Ponto. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Que sinergia, cara. Rolou esse papo aí também. Muito bom. Mas é isso, cara. É isso. Absolutamente isso. Aprendendo sobre gente, sobre pessoa, sobre tinta, sobre parede. Escutativa, né? Escutativa, enfim. Comecei a aprender muito, cara. Eu passei mais ou menos uns 4 meses nessa loja e eu passava 3 horas viajando pra ir pra lá. Porque nesse período que eu fui pra lá, eu fui morar em Santo André. Pausa. Aí que entra o parêntese. Coisa, né? Olha que Pode, né? E eu tô dando uma pausa muito longa, mas é porque é muita loucura. É muita loucura. Lembre-se da história. O Bruno tá lá no interior do Piauí, em Gaturiano. Gaturiano, uma cidade com 215 pessoas, praticamente, certo? Aí ele tá lá nessa vila, que eu não posso chamar de cidade, vamos pensar assim pelo tamanho, né? É isso. Mas ele tá numa vila pequena ali e ele resolve pegar o 3Gzinho dele que ele tinha e assistir meusucesso.com. Lá no meusucesso.com, ele assiste aulas de e-commerce, chamou a atenção dele. E aí ele assiste aulas de quem? Minhas aulas lá no meusucesso.com. Eu não faço ideia que esse homem existe. Aí, depois de tudo que ele tá contando aqui, ele vai pra Osasco, em São Paulo, morar de favor na casa de uma tia, né? Prima. Da prima. O desconforto, é um lugar ainda muito pequeno, né? Eles deram um espaço, graças a Deus por eles. Sim. E aí ele sai de lá e fala, não, quero ir pra um outro lugar. Aí ele vai pra Santo André. Por que eu fiz o parênteses? Eu moro em Santo André. Mas eu ainda não sei que esse homem existe. Eu vou chegar lá. Vamos lá. Vou chegar Aí lá. se for morar em Santo André, você não foi pro centro. Não. Eu fui pra Cata Preta. Cata Estrada Preta. da Cata Preta. Cata Preta. Pra quem tá no ABC Paulista, Grande São Paulo, Cata Preta é tipo... Pensa no mapa do Waze, Cata Preta é como se ela estivesse quase fora do Waze ali. Tipo, Exatamente. é o último ponto, verdade. Afastadinho. né? Bem isolado, É. né, Bruno? Chegando ali em Mauá já, cara. Se a gente brincar um pouquinho perto aí. da... É meio São Bernardo, uma hora, né? Mas é muito Clube de isolado. campo mesmo. ou não? Nada... É caminho ali? Acho que caminho, né, Clube de Mário? campo, Se né? não me engano. Assim, é muito isolado. É. O que eu quero falar, assim, não é acessível. Tipo assim, você É. pegar transporte, 2, 3 transportes pra chegar em algum lugar. Sim. Até pra ir pro centro vai demorar mais tempo. Não, então você Tudo é imagina. 1h30, 2 horas. Por isso Lá que da você falou Cata 3 Preta? horas. 3 horas. Lá da Cata Preta eu pegava Pra um Osasco? ônibus. Não, isso. Eu pegava não direto pra Osasco. Eu pegava um ônibus pra ir pra estação. Pra estação, Eu sim. pegava um trem, depois eu pegava um metrô, depois eu pegava um outro Pra que ônibus você- em Osasco Eu bem sei. transportes pra chegar na loja no de trabalho. Sim. 3 3 horas horas de pra ir, viagem. 3 horas pra voltar. 6 Seis horas. 6 horas horas- por dia só de viagem. 6 horas do dia você passava cheirando o sovaco dos outros. E você foi pra Cata Preta por quê? Cara, por que eu fui pra Cata Preta? Porque lá morava minha tia, irmã da minha mãe, e lá ela me disponibilizou um quarto. Então eu tive, de uma determinada maneira, um conforto. Então você Lá. se dispôs a ficar 6 horas no transporte pelo simples fato de querer ter um lugar que você podia chamar de seu. Isso. Nem que fosse um quartinho. Isso. Era um quartinho. Cara, eu tenho até uma foto que eu tirei lá do meu primeiro guarda-roupa. Era uma cadeira, eu empilhava as roupas assim nessa cadeira, entendeu? Sim. Mas aí eu passei mais ou menos uns 4 meses também, 6 meses eu passei lá. Só que nesse ínterim, eu recebi um convite do Marcelo, porque o Marcelo, ele tava em uma startup, né? Eu vou até citar o Marcelo Nicolillo aqui. Sim. Ele tava em uma startup de suplementos vitamínicos Uhum. e ele me fez um convite para trabalhar lá de vendedor. Cara, a gente tá aqui em uma startup que tá funcionando, você não quer vir de vendedor? Eu fiz a proposta. Vamos para um ponto importante que Claro. você falou sobre escolher boas amizades. Exato. E você escolheu amizades não tão boas no começo. Gastou todo o seu dinheiro, se lascou todo quando chegou aqui. E aí, em algum momento, você teve uma virada. Você foi pra... Onde você achou o Marcelo? Cara, assim que eu cheguei em São Paulo, eu tenho um amigo que tá em São Paulo, vai fazer mais ou menos uns 10 anos que ele já tá aqui.
E a gente vivia bagunçando lá no Nordeste. Pegava uns R$5, colocava numa bizinha de gasolina e ia pra outra cidade caçar a mulher. Nossa. Bagunceiro mesmo. Bagunceiro mesmo. Entendeu? Mas aí, cara, o que aconteceu? Quando eu vim aqui pra São Paulo, ele casou, hoje tá melhor também, virou homem o cara. E aí, eu vindo aqui, ele falou, cara, que legal, você tá em São Paulo, vamos fazer o seguinte, vem aqui me visitar e a gente vai na minha igreja, na Sara, do Brooklyn. Ah, legal, vamos lá. Aí eu fui no Brooklyn, fui com ele pra Sara e lá eu conheci o Marcelo, que era líder da Sara Nossa Terra. E ele bagunceiro, ele devia estar achando que Brooklyn era tipo o Bronx. Vou pro Bronx. Chegou Não, lá. mas eu tava melhorzinho, olha que louco, cara. Olha como eu sou meio acelerado. No dia que eu cheguei na Sara Nossa Terra, a galera... Eu gostei muito do culto de jovens lá. E aí a galera falou, alguém quer contar um testemunho? Eu falei, eu. Aí fui lá na frente. Primeiro dia que eu tava na Sara Nossa Terra... Destemido. Vou vender, já foi vender. Entendeu? Cara, eu queria fazer alguma coisa, diferente. E lá eu conheci o Marcelo. E aí eu continuei frequentando a Sara. E aí eu pensei, cara, esse cara é muito inteligente. Esse cara é um nerdola, muito inteligente. Eu preciso me aproximar dele. Eu acho que eu vou colar nesse cara. Uma coisa. O Marcelo que ele tá falando, gravou 2 episódios com a gente aqui. O primeiro episódio da Ecolovers é com o Marcelo Necoliero sobre inteligência artificial. E nós temos um outro episódio com o Marcelo e o John Martin, que a gente fala sobre SEO e IA. Né? Então, é o Marcelo. Você vai conhecer ele. Procura aí no nosso feed do YouTube, do muito Spotify, loucura que você vai encontrar. né, meu? muito louco. E aí, se aproximando do Marcelo, eu cheguei em dado momento do Marcelo e falei, Marcelo, vamos gravar um conteúdo aqui, cara? Eu vou te fazer uma pergunta, você me responde. Ele falou, tá bom. A gente gravou um conteúdo e viralizou. Aí o Marcelo começou a ter essa visão também. Tipo, cara, esse cara é desenrolado. Aí foi por isso que ele me fez o convite. Mas deixa eu fazer outra vírgula aqui. Que interessante. Porque hoje a gente ouve falar muito sobre ser intencional. E Sim, isso é ser intencional de verdade. Sim. E além disso, da questão da ousadia. Né? Porque muitas pessoas acabam deixando de falar e tal, porque elas têm medo de errar. Exatamente. Não é porque não sabem que tem medo de errar. Você não teve esse medo, foi lá, e talvez se você não tivesse sido ousado, o Marcelo não teria te enxergado da forma como ele enxergou. Tinha te enxergado, sim, mas não da maneira como deveria pro momento e pra tudo se conectar, né? Exatamente. E é por isso que eu volto a falar. Não existe sorte, não existe azar. Existe oportunidade, encontrar alguém, e isso vai se transformar em sorte ou azar. Tudo que existe é uma oportunidade. O que é a oportunidade? De verdade, assim, sorte e azar, gente, você tá andando na rua, pomba cagou na tua cabeça. Azar. Né? Não tá preparado. Lógico, normal. Agora, quando eu falo de oportunidades, não tem sorte e azar. Nossa, que Bruno sortudo, conheceu o Marcelo. Não. Uma oportunidade bateu na sua porta que foi, quem quer falar? Você levantou o braço. Exato. Então, o que eu falo é, você vai chamar de azar uma oportunidade que te encontrou e você não estava preparado. Aí você vai dar o nome dela para azar. Né? Esse vai ser o nome que você vai dar para ela. Se a mesma oportunidade bater na porta de quem estava preparado, ele vai dizer que é sorte. Então, no fundo, sorte e azar é só uma oportunidade que encontrou quem estava preparado ou quem não estava preparado. E você estava preparado, Marcelo falou, tô fazendo uma consultoria numa empresa. Vem vender aqui. Isso. Só que o Marcelo não tinha vaga. Como é que ele fez? Ele te encaixou em qual vaga? Cara, vendedor. Ou seja, a vaga genérica. Vaga genérica, vendedor. É isso. Só que toda empresa precisa que foi de um mais vendedor, interessante? né? Sim. O que é mais interessante? Cara, eu saí da favela de Osasco pra trabalhar no mundo corporativo na Faria Lima. Tipo assim, bum. Então a empresa que o Marcelo fazia consultoria estava na Faria Lima. Tava na Faria Lima. Aí o Marcelo me convidou, vamos lá, vamos conhecer a empresa, você começa hoje. Legal, vamos conhecer a empresa. Chegamos lá, subi lá, no andar. Aí ele começou, olha só, essa aqui é a área de vendas, aqui você vai fazer algumas reuniões, aqui a gente faz reunião de time. Aí a gente foi andando assim, passou aí por um entregou corredor. Pro RH. Aí eu fui passando por esse corredor, e aí eu olhei pra uma sala, o Mário tava assim, ó, no computador. Lembra a história? Ele assistiu o meusucesso.com lá no Piauí, as minhas aulas. Aí ele passa no corredor, tô eu trabalhando na empresa. E eu ia passando assim, uma miragem. E voltei assim. Aí eu falei, você é o Mário Guimarães? Aí ele, sou eu mesmo. Cara estranho, como assim? Essa é a Tá visão dele. Deixa eu te contar a minha parte aqui rapidinho pra voltar pra dele. Estou eu na empresa de boa, Marcelo me chama, porque eu e o Marcelo trabalhávamos juntos nessa empresa. O Marcelo fala, Mário, você abriu uma vaga de vendedor aqui e eu preciso te indicar um cara. Eu sei que você já achou alguém? Eu falei, não, eu tenho um cara pra te indicar, um cara muito bom. Só que isso, gente, foi semanas, meses, talvez tenha sido no dia que viralizou o negócio deles, que eu não tava sabendo de nada. Aí o Marcelo foi lá e falou, eu tenho um cara bom pra te indicar, posso trazer ele aqui? Eu falei,
fala com os sócios aí da empresa, né? Com o pessoal e tal, e eles vão te falar isso. Eu não sei, assim. Eu tô aberto. Traz aí. Aí ele conversou, o pessoal, não, topa, vamos lá. A gente treina ele. Ah, ele sabe alguma coisa do produto? Não sabe nada. Ele é bom vendedor? Não sei. Falei, então traz, vamos ver. Mas ele sabe e-commerce? Aí é que pegou. Porque eu trabalhava com e-commerce lá. Uhum. E aí ele falou, ele sabe e-commerce? Cara, assim, ele nunca trabalhou no e-commerce. Ele trabalhou com venda, mas assim, o e-commerce mesmo, ele não... Aí ele falou, e aí? Gente, isso aí acho que foi, sei lá, na sexta-feira. Aí eu falei, traz ele aí, na segunda. Aí na segunda o Marcelo fala com ele, vai começar hoje, leva ele lá. Olha eu esperando o Bruno, tô aqui trabalhando. Nunca vi o Bruno na minha vida, nem fazia ideia que ele me conhecia por uma aula, né? E eu tô aqui trabalhando, daqui a pouco passa um menino no corredor junto com o RH e o Marcelo assim. Aí ele para e fica me olhando. Travado, ele parou e ficou me olhando assim, travado. Aí eu olhei aqui de rabo de olho aqui, ó. Eu falei... Esse cara tá me olhando. Esse cara é louco. Aí e foi engraçado que eu falei assim, tudo bom? Ele não me respondeu. Eu falei assim, tudo bom? Aí ele ficou me olhando. Eu tava meio que processando. Será que é ele mesmo? Porque foi assim, ele passou pelo corredor e ele voltou de ré. Não é que ele passou. Acho que falou assim, esse aqui é o Mário do e-commerce. Aí ele passou, acho que ele travou assim, ele... Eita, eu conheço esse cara. Aí ele deu ré e ficou me olhando. Aí eu falei assim... Gente, quem que é esse louco que trouxeram aqui? Eu tava fazendo machine learning. Reconhecimento. Na minha cabeça, porque assim... Reconhecimento. Esse é o cara que eles vão trouxer pra trabalhar? Que cara louco! E ele me olhando aqui assim, travado. Mas, gente, durou, sei lá, 1 minuto ele me olhando assim, ó. É uma eternidade a pessoa ficar te olhando 1 minuto. Verdade. Eu aqui, bom dia! Aí ele... Meu Deus, ele não fala, socorro. E eu tô aqui, entendeu a minha visão? A sua visão foi uma. Mas foi exatamente assim. Foi muito estranho. Aí eu tô aqui assim, ó. Daqui a pouco ele... Você é o Mário Guimarães, não é? Aí, Mário Guimarães, que ele falou. Você é o Mário Guimarães, né? Aí eu... Aham. Sou eu. Não, tipo, conhece. tudo bom? Aí ele... Eu te conheço. Né? Aí pode continuar. Aí você falou... Eu te conheço no meu sucesso.com. É. Ele, sim! Ele meio sem jeito, Mário. Ou seja, olha só como é que é a nossa vida. Gente, eu nunca presenciei o Mário tímido. Não, Então mas acho que nesse foi dia- talvez a nesse primeira dia vez foi. que ele ficou Eu tímido. travei. Sabe o que foi interessante? Eu nunca imaginei que... Até me emociono falar A disso. Eu nunca imaginei que uma aula feita com carinho ia mudar a vida de alguém. Assim, Mudou muito, cara. Cara, você me Tô inspira na TPM, muito, gente, bicho. aí eu choro. Para com isso. Cadê o lencinho? Mudou muito, cara. Emociono de Então, verdade, porque eu nunca resumidamente, a gente imaginei. Não é tá o que vocês falando... fazem, né? Onde chega, né, Bruno? Exato. Resumidamente, a gente falando, cara, eu saí do Nordeste, de uma cidadezinha com 215 habitantes, que uma bolha minúscula que todo mundo, cara, não acredita muito que é possível se alcançar determinados lugares, mas com a visão, em acreditar, em ter fé mesmo em Deus, cara, eu tá no Fé lugar e que eu tô esforço. hoje, fé e esforço, obviamente, porque hoje tá muito carente de gente que executa, sabe? Todo Tem mundo muita gente fé. que quer, todo mundo Né? tem fé, todo mundo quer alcançar níveis altos, só que Não quer trabalhar pra isso, no esforço. não tem coerência. Aquilo não que tem. você quer não tem coerência com aquilo que você faz. Isso acontece Exatamente. frequentemente, entendeu? Frequentemente. Qual era a Eu que chance, faço processo seletivo, né, com frequência, nossa, e até quando as pessoas sabem que eu sou de RH, muitas vezes Uhum. vêm, né, falar, nossa, mas eu não consigo emprego e tal. Mas assim, às vezes, nem sempre você vai direto para a área que você deseja. Exatamente. Tá aí o Na exemplo. grande Então maioria você não se vai. esforça naquilo que você tem no momento, naquilo que Uhum. vai te dar a oportunidade, e aí você vai o quê? Subindo, né, os degraus São para degraus. poder alcançar o seu objetivo. Mas tem que começar. Aí você vai ficar lá esperando com 0 não, porque eu quero ser psicóloga. Quem Ah, mas nasce hoje grande é você não é monstro, velho. psicóloga. Você não tem nem dinheiro para pagar a faculdade. É O que você isso. vai fazer? Exato. Vai, o que tiver para fazer, você vai fazer. Né? Faz o que Quem tem, nasce cara. grande é monstro, né? Nem filhote de elefante É nasce isso. grande, querido. Mas, Bruno, qual era a chance, de verdade, de você assistir uma aula de uma pessoa com uma cidade de 215 habitantes, pelo celular, mudar pra uma cidade que tem 12 milhões? Nem sei quantos milhões de habitantes tem em São Alguns Paulo. milhões de pessoas. Uma loucura. E você chegar aqui e morar na mesma cidade do cara que te dava aula, porque aí tem outro ponto que a gente não chegou ainda. Eu nem sabia que você morava em Santo André até o momento. Exato. E eu morava também. E aí, o cara cai na minha equipe. O primeiro funcionário que eu fui contratar pra venda é o cara que assistiu minha aula, sei lá, 4 anos atrás. Cara, a chance disso acontecer é 0. Zero. Não é 1 em 1 milhão, é Cara, isso é 0. muito louco. É Isso é só muito louco. Jesus Ciência aí, irmão.
Não tem verdade. como, é. É uma coisa que não Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Não dá E pra aí, explicar. beleza, aconteceu isso, nós ficamos ali meia hora olhando pro lado do outro, não entendemos nada. Demorei pra sacar toda essa história, porque aqui eu tô falando depois que eu já conheci, É que, mas na na verdade, hora você pra foi mim era só um conhecer cara depois, maluco que né? assistiu minha aula. É. Sim. Eu não sabia que ele era do Piauí, eu não sabia que ele tava Sim. com toda essa história do mousse, desse esforço todo, de comer uma tapioca pra sobreviver, eu não sabia de nada disso. Então eu não tinha noção do impacto que tinha o conteúdo que eu gerei. Você que gera conteúdo na internet, lembre-se, tem alguém, cara. Ah, mas cara, eu tenho 1.000 seguidores. Eu tenho o quê? 2.000 seguidores? Eu não tenho quase seguidores. Eu era super low profile. Nessa época, meu perfil era só pra amigos. Sim. Pra ter uma ideia. Então, assim, o Bruno ter me encontrado, literalmente, eu não era um hiper-influencer, nada disso. Eu só era uma pessoa fazendo conteúdo com muito carinho, com muita vontade, a Clarissa sabe, virando noite, estudando, pra poder fazer um conteúdo pras pessoas de graça, muitas vezes. Tá? Na Icon Lovers, a gente gera conteúdo pra vocês de graça. Ah, Mário, mas só tem 100 pessoas que assistiram. Mas pode ser que dentro dessa 100 tenha um Bruno. Exato. Entendeu? Então, você é uma inspiração pra eu não parar. Pra ninguém Muito parar. Entendeu? Não pare o que você tá Que fazendo. honra, cara. Não pare o que você tá fazendo. Pode ser uma pessoa que vai mudar a vida dela. E essa pessoa pode se tornar um presidente. Então, assim, não pare o que você está fazendo. Sempre vai ter alguém assistindo. Mas faça com amor. Que aí Continua. funciona. Com verdade, né? Isso E aí você entrou pra vendas. no Entrei pra e-commerce. vendas, Primeira cara. experiência do e-commerce. Aprendi a dar aula. Uma coisa muito louca. E eu acredito que foi o responsável por ter acontecido tudo isso que é inexplicável hoje. Eu já sabia. Eu acreditava fortemente que em dado momento eu seria um executivo. Eu já sabia. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas eu Sim. precisava fazer. Eu não sabia quando, eu não sabia como, mas eu sabia que ia acontecer. Eu não, cara, você pega um carro, você tá lá em Santo André, você vai pra Faria Lima trabalhar à noite, você não enxerga a Faria Lima. Você só precisa ver o que o farol tá iluminando ali É, à tua frente, entendeu? Mas você sabe onde é que você quer chegar. Você sabe que você vai chegar lá, entendeu? Hoje facilita porque tem um mapa, né? Tem um Waze. Mas tem que colocar o você- destino, né? No Waze, Exato, é tem isso, que não colocar dá o pra destino. chegar. Então, você tem que saber exatamente onde você quer chegar, como isso. que você deveria se comportar, Ainda o que você se não enxergue alimenta. lá o lugar. Isso. Mas o pouquinho que você tá vendo na frente já te dá uma direção a isso. Exatamente. Então, sabendo desse lugar, eu comecei a me comportar como o Bruno que já estaria nesse lugar. Entendeu? Perfeito. Foi desse jeito que eu aprendi mais, foi desse jeito que eu conheci o Mário, foi desse jeito que eu comecei a dar aula. Então, cara, aprendi muito com o Mário. A gente tinha uma turma com, sei lá, 100 afiliados. A gente tomava de conta, fazia aulas Lembra ali. que a gente tinha, era pra dar 150 afiliados na meta, a gente colocou 490. 490 Lembra? afiliados, Nossa, exatamente. legal. É nos Cara, contentar, desafiador. é aquilo, né, que a gente sempre fala, de não ser só na média, né, o medíocre. Por quê? Vocês não se contentaram só com a meta, vocês ultrapassaram. Foram E a gente não mais. ficou É. satisfeito, e vou te falar a verdade, a gente, como o Bruno falou, transparência, né? É cristalino, né? A Isso. gente não arrebentou a boca do balão, não. Esse projeto que eu e o Bruno participamos não deu certo, né? E boa parte não dar certo foi o fato de nós estarmos lá, porque talvez fosse outras pessoas terem dado certo. Sim. Né? Então, se tivesse dado certo, nós estaremos aqui contando um case pra vocês. Não deu certo, eu tô te contando uma experiência. É isso. É E a gente isso. aprendeu muito A com gente isso. aprendeu. Cara, foi o momento que eu mais Excelente. aprendi na minha vida, foi o período que eu trabalhei nessa empresa contigo, Mário. Porque Sim. o Júnior, que é sócio do Mário, cara, ele investiu muito em mim. Sim, Sabe? Ele legal. investiu muito em educação e isso me transformou completamente. Sabe? A educação que eu tive naquele local, as pessoas que eu conheci, os locais que eu pude frequentar, me transformaram completamente. Então, educação foi o que me trouxe até aqui hoje. Lembra quando eu te Sabe? falava? Você vai ficar rico. Quando você ficar rico, lembra de mim. Sim, eu sempre falava isso, Mário. Se você esquecer de mim, eu vou puxar seu pé. Não mesmo. Ó, tá olha, a gente gravado aqui. agora, hein, Bruno? Já falei. Tá gravado, vocês podem cobrar aí, galera. Porque meu prazer é ver pessoas que eu pude ajudar ficarem muito maiores que eu. Sim. E eu tenho É certeza isso, que você cara. vai ficar muito maior. Você Amém. é Sim. muito inspirador, mas não pelo que você fala, pelo que você deseja. É pelo que você executa mesmo. É esforçado, Muito bom. resiliente, né? Aí sim também o pessoal usa de forma banalizada, né? A resiliência. Isso é uma história de Sim. resiliência. Muito bom. E aí você morava em Santo André. O que aconteceu? Cara, eu morava em Santo André, Descobri comecei a ganhar isso. uma graninha lá, né, nessa Uhum. empresa. Aí eu pensei, cara, agora, finalmente, eu consigo morar sozinho. Aí eu fui morar no Brooklyn. Só que, Aluguei- olha que legal, ele morava em Santo André e ele pagou assim, né? Ele não tinha dinheiro, mas assistiu de graça lá algumas aulas, numa plataforma paga, pra assistir as minhas aulas lá. Aí ele descobre que eu moro em Santo André, que foi outro. Pegava carona Jesus com o Mário. Cristo. É. Ô, vambora, bora. Me leva lá? Levo. E aí era 1 hora e meia com ele mais no ou carro. menos, né? Discipulado.
Discipulado com o Mário. Um Sim. conversando, ó, Bruno, não vai por aqui não, vai por ali, a gente trocando ideia. Exatamente. Então é disso que eu tô falando. Quando eu falo educação, aquele local, não é só os cursos lá que o Sim. Júnior investiu em mim. Tem o Que são Mas também esses bastidor, momentos. é. Sim. As conexões com as pessoas, isso Exato. agregam muito. E isso também é uma coisa que hoje em dia se fala e tal, mas de fato, você vivenciou isso. O networking, as conexões, aproveitou disso, né? Usufruiu. Aproveitou. Isso. Tem gente que Exato. tá dentro do network e não faz nada. Não faz com ele. nada, Exato. tem que aproveitar, exatamente. Exato, tem que ser sagaz, cara. Tem É. que ser cara de pau, como diz o nordestino isso. mesmo. Aí você foi pro Brooklyn. Aí eu vim pro Brooklyn, cara. E aí? Eu vim pro Brooklyn. Aluguei um quartinho lá no Brooklyn, né? Fiquei feliz pra caramba. Uhum. Na semana que eu alugo um quartinho no Brooklyn, eu sou demitido. Mas. Eu lembro que o Mário, ele ficou, tipo assim, muito preocupado. Cara, Bruno, eu vou te ajudar, vou te indicar aqui, vamos Sim. buscar um negócio novo. E ele me indicou pra uma empresa que o cara, tipo assim, confia cegamente no Mário. Econ Lovers. Viu? Olha lá, olha lá. É, É não quer isso. brincar dessa da Econ Lovers, não. Tá aqui, ó. Entrou lá, ó, nós indicamos ele pra uma empresa e ele... É entrou isso, na empresa. exatamente. E aí, nessa empresa, cara, voei. né? Ali, Eu comecei- muito networking, né? Que Exato. trabalha Ele só com foi pra venda influencers. bruta mesmo. É. Aí lá a gente tá falando, cara, eu saí de um produto de R$169 pra produtos de tipo 15, 20, É. 50, 200 mil reais. Com quais marcas você conversava lá? Mercado Pago, Mercado Livre, Coca-Cola, Ele tava cara, vendendo pra L'Oreal. pessoas comuns e passou a vender pra Mercado Livre, Coca-Cola, olha os clientes dele. Isso aí. Aí ele me ligava, e aí, Bruno, como é que tá aí? Mário do céu, acho que vamos mandar embora amanhã. Por quê? Caramba, eu não sei fazer nada. Eu falei, caraca, tá... Mas ele sempre acreditou nele. Falava assim, mas eu vou aprender. Eu vou dar um jeito aqui, cara, eu vou me virar. Até o jeito de se vestir mudou. Exato. O jeito de falar. Exato. Porque aí eu comecei a me relacionar com um público diferente. E aí vem essa questão visual. Cara, como eu tô falando com empresários, com pessoas que são decisoras, e geralmente são Sim. excelentes vendedores, o empresário que eu converso, cara, eu preciso me posicionar. Aí eu A comecei primeira trocar impressão skin. é a que fica. É a que fica. Mentira se você já ouviu que a primeira impressão, não, tem que conhecer quem eu sou. Meu bem, só vai te conhecer depois que criar uma boa impressão. Então, a roupa, a forma como você se apresenta, sim, vai influenciar. A criança Total. fala assim, ó, vai pra uma entrevista, ela fala assim, seja muito interessante antes de abrir a boca. Abriu a Exato. câmera ali, opa, já. Essa Você nem pessoa falou ainda. essa pessoa realmente se importa com essa oportunidade Sim. antes de falar qualquer coisa. Energia fala, cara. Eu É. acredito muito nisso. Sim. Por exemplo, você imagina, você tá aqui de boa, lá atrás, período de Jesus Cristo, do nada esse cara chega na Sim. tua frente, pega na tua mão. Cara, imagina a energia É. desse cara. Eu acho que energia fala muito, sabe? Então você Sim. tem que tomar cuidado também com isso. Tá? Sim. E como que você cuida da sua energia? Influência, pessoas, Ter entendeu? boas Convívio, pessoas, meio, Convívio, meio. cercado de boas pessoas. É isso. E aí você foi pro Brooklyn, trabalhou nessa empresa, que foi uma empresa de rede de influência, vendia influencers pra grandes Exato. marcas, né? Exato. E como E é aí, que o foi que essa aconteceu, trajetória lá? cara? Nesse período, eu conheci um cara que eu comecei a admirar pra caramba. Chama Demo Oliveira. E aí, esse cara tinha no tempo, eu Inclusive, leio temos episódios Eu que com mostrei ele pra você. tá? Exato, eu conheci com você, É. inclusive. O Júnior me apresentou os conteúdos, e aí eu falei, cara, tem um cara que você vai gostar de venda. Segue ele. Ele já veio aqui também. Ele tinha, o tipo, Demo uns 3 mil seguidores quando tu me indicou. Ele tinha, tipo, uns 3 mil seguidores ele era quando tu me pequeno, indicou. ele Era tá com pequenininho. uns 100 mil já? Tá com mais 100 mil hoje. É, então. Legal. Mas o que aconteceu, cara? Legal, conheci o cara, pá, vi lá nas redes sociais, comecei a acompanhar o conteúdo dele, mas olha que louco. Em dado momento que eu voltei pra casa, no final de semana, tem uma padaria lá perto de onde eu morava, no Brooklyn, que eu gostava muito de frequentar. Só que nesse dia que eu tava passando por essa padaria, o Dema tava lá, sentado conversando com o empresário. Pause, eu vou achar a foto. Eu vou pedir, eu vou Tem a pedir pro foto. pessoal da edição, Tem, né? o Diegão, o pessoal, e vai colocar essa foto. Coloca a foto Nesse aí com momento ele. aqui, ele vai colocar a foto aqui na tela pra vocês verem. Ele mandou a foto, muito engraçada. Ele mandou no WhatsApp assim, Mário, olha quem tá aqui, tomando um café atrás de mim. Aí é o Bruno assim na selfie, assim, ó. E o Dema lá atrás, tipo, tomando café. Eu fico Tomando imaginando o cafezinho. Dema. Quem é esse stalker aqui me Mas, tirando cara, foto? olha que louco. Olha como é importante ser cara de pau. É. Como eu vi ele lá, eu falei, cara, eu preciso falar com esse cara. Não importa que ele tá conversando lá, deve estar... Eu vou falar com ele. Eu lembro que ele tava assim, meio de costa, sabe? Na mesa. Sim. O celular dele tava assim, ele tava falando assim com o empresário, eu cheguei por trás dele. Eu falei, Demo Oliveira? Aí ele tava... Escondeu o celular. Ele pegou o celular, escondeu e falou assim, oi.
Um susto, São né? Paulo, né, gente? É Eu assim. vou ser assaltado. É. Eu falei, cara, fica tranquilo, eu te sigo nas redes sociais, eu acompanho você. Ele, é mesmo? Cara, que legal. Tô falando aqui com o fulano de tal, o empresário aqui, nosso cliente. Ó, eu moro ali, já foi dizendo onde é que ele morava. E Ele aí, é do muito nada... acessível, né? Sim. Cara, do nada eu descubro que eu sou vizinho do Demo Oliveira. Legal. Entendeu? Eu morava pertinho. O mais louco é que eu vi uma oportunidade ali. Cara, vendedor é assim, é cara de pau e vê oportunidade onde não tem, onde ninguém tá Sim. enxergando, entendeu? O que eu pensei? O Demo tá começando a fazer imersão. O Demo tá começando a fazer evento. Influenciador. Vou vender influenciador pra ele. Só que eu não tinha pegado contato, não respondia no Instagram. O que eu fiz? Eu vi um tráfego pago, eu vi uma campanha deles divulgando a imersão deles. Fui lá, cliquei no anúncio, preenchi um formulário e aí eu caí na base deles. Aí a galera me ligou. Bruno, tudo bem? Você acabou de preencher nosso formulário aqui para participar de uma sessão estratégica. Eu falei, sim, verdade, mas eu quero fazer uma reunião com o Vitor, com o sócio do Dema. Olha É só. possível? É o mentiroso querendo mentir pra mentiroso, né? É. Eu acredito que ele pode me ajudar. Sim. Não, a gente vai ver a disponibilidade aqui da agenda dele, que é bem corrida, mas a gente tenta e a gente responde, tá bom? Tá bom. Agendaram uma reunião comigo e com o Vitor. O Vitor entrou na reunião. Cara, eu pesquisei tudo do cara e aí entra uma questão muito importante. Conheça o seu cliente antes de ter contato com ele. Sim. Conheça o seu perfil ideal de cliente. Eu fui pesquisar tudo do Vitor, entrei no Instagram dele, vi que ele gostava de baixo, enfim. Mas calma, volta. Pro Pode falar, candidato, né? Você pode falar isso de novo, por favor? Pensa no candidato de uma vaga. Conheça a empresa, né? Conheça Fala de a empresa. novo. Vamos gerar Conheça a um empresa. corte aqui. É Fala isso. de novo Quando você pra vai fazer mim. uma entrevista de emprego, olha pra essa câmera aqui, fala quais são as dicas que você falou agora aqui, Boa. mas pensando no candidato que vai fazer uma entrevista no e-commerce. que ele Boa, quer. maravilha. Cara, conheça exatamente a empresa e a pessoa que tá por trás. O que eu fiz? Eu entrei no Instagram do CEO, eu pesquisei tudo que ele gostava. Por exemplo, eu descobri que o cara gostava de baixo, entendeu? E eu usei isso pra fazer rapport quando eu entrei na Rapport. reunião, Muito entendeu? bom. Quando eu entrei na reunião com esse cara, ele entrou lá, ele tava assim, andando na rua com o celular, porque não tinha tempo, mas entrou na Sim. reunião, conseguiu compromisso com ele. E, galera, olha só que louco. Eu cliquei no anúncio deles e, teoricamente, era pra eles estarem me vendendo. Só que eu usei disso pra entrar em contato com o cara, pra Você conseguir vender. vender pra ele, entendeu? Mas é legal, entrei na reunião falando, cara, legal, Vitor, que bom tá falando aqui contigo, cara. Já dei uma pesquisada aqui, vi que a empresa de vocês trabalha com X produtos. Eu gosto muito de acompanhar o Dema, já acompanho ele no Instagram, cara. Eu sei que você gosta de tocar baixo, né? Aí ele soltou a gaitada lá na hora. Cara, assim, eu conectei muito com o cara, entendeu? Que legal. É isso. Enfim, a gente agendou uma reunião presencialmente lá na empresa que eu tava. E a empresa que eu tava fica no Brás. Uhum. Eu convenci o Vitor e o Dema a visitar Eles o Brás lá foram na empresa. lá. Os Que caras legal. do Morumbi, né? Do Itaim. Foram no Brás. Mas ali Jardim. onde eles estão no Brás é o nicho. Que o Brás é Narnia, né? Tem uma É. portinha, você não dá nada quando você entra, tem bilhões de reais. Nossa, Exatamente. ali é Cara, ali é maravilhoso, mina adoro. de dinheiro o Brás, de verdade, galera. É. Quem não acredita, cara, que dali é absurdo. É absurdo. absurdo. Mas o mais Exatamente. engraçado aí, eu vou até falar de você, Dema, aqui nesse podcast. O Dema foi lá, estavam de táxi. Na hora que o Dema chegou lá no Brás, ele falou, tem alguma coisa de errado, eu não vou descer. Não é esse lugar aqui. Como assim? O que tá acontecendo? Aí o Vitor, Dema, isso aqui é o Brás, é desse jeito aqui mesmo. Tá acostumado, o cara é executivo da Samsung. É ele todo de blazer lá, Só pra você lencinho no entender, o Dema bolso. Oliveira é o cara que expandiu a Samsung no mundo, praticamente, tá? Ele Mas montou no mais loja episódio que ele Apple. contou o bastidor da história dele, Quer que é conhecer muito o Dema? interessante. Clica no episódio aí que você vai assistir o episódio É. do Dema, você vai entender. Muito bom, muito bom. A grande maioria da galera que eu me conectei e passei em dado momento da minha vida com eles, vocês trouxeram já pra algum episódio. É. Isso que é legal, E cara. a gente não trouxe pensando em você. É que é coincidência mesmo. Coincidência mesmo, que É. louco, cara. Muita coisa E louca. aí? Enfim, Dema foi lá, visitaram e ficou uma guerra lá na mesa, um tentando vender pro outro, mas enfim, eu não consegui vender pra eles. Ah, porque tava o Júnior lá também. E a gente também tava tentando vender, enfim, Sim, eles sim. tentando vender pra gente, mas a gente não conseguiu, eu fiquei fazendo follow-up, mas não funcionou. Enfim, eu não tava Guerra no de momento... vendedores, Guerra de então. vendedor, só vendedor, 4 vendedores ali na mesa, mas foi muito legal, porque eu consegui sentar, cara, grandes executivos na mesma mesa. Sim. Então eu fiquei muito feliz por Os isso, caras cara. mal imaginava que tava ali um cata preta. Exatamente, É. gaturiano. É. Mas enfim, galera, só sei que eu não tive um desempenho muito bom nessa empresa. Eu reconheço que foi do meu lado mesmo, que eu não tive um bom desempenho, eu fui demitido. Eu saí dei dessa muita bronca empresa. nesse menino. Pensa. nas Verdade. broncas. Mas aí, cara, o que aconteceu? Eu virei amigo do Dema. Entendeu? E ele tava viajando, eu até mandei mensagem pra ele no Instagram, falei, Dema, saí do emprego, cara, tava querendo bater um papo contigo pra ter um direcionamento mesmo. Sim. Ele, Bruno, tô chegando de viagem, amanhã a gente toma um café junto, pode ser em tal lugar? Pode ser, fechou, tal hora. Marcado, então.
Eu fui demitido na sexta, eu fui tomar café com o Dema no sábado, na segunda-feira eu tava na Goshen Land, trabalhando e com pra quem ele. conhece o Dema, ele mesmo fala em alguns momentos, né? Já ouvi essa fala dele. Você só foi tomar esse café com o Dema porque você chamou a atenção dele. Exatamente. Porque Ele senão, fala, né, que ele só Exatamente. contrata pessoas que são pobres e com fome de vencer. Exatamente. Porque ele quer esse tipo de gente do lado dele, né? E, cara, eu sempre fui muito assim, tipo, ter essa fome. Meu amigo, me dá uma faca e o queijo na minha mão que eu faço acontecer. Eu tenho uma fome, literalmente, né? entendeu? Isso tem que ser assim. Galera, de Sim. verdade, você que tá procurando emprego, você que tá buscando alguma vaga, eu vou te dar uma dica muito importante. Faça 10% a mais do que todo mundo faz. Você já vai se destacar muito. Bruno, a gente tem pessoas que não conseguem se cadastrar, fazer um cadastro completo. É porque leva 5 minutos. E isso vai fazer Nossa. grande diferença. Isso é um cadastro, claro, que aí tem o pós, mas é o início. Então tem que Uhum. dar esse passo. A empresa né? vai Então, filtrar o talento lá, ela coloca assim, eu quero só talentos que tem foto. Aí o cara não aparece porque não tem Não foto. aparece foto, entendeu? Ele quer entrar numa vaga e não tem foto. Se preocupem com isso, galera. Seu É. perfil, as palavras que tu digita, cara, cuidado com o erro de português, pelo amor de Sim, Deus. É coisa básica, mas que acontece com frequência. Primeiro precisa do básico. É. Depois você vai pro extraordinário, É né? isso, Cristalino? cristalino. Você chegou aqui em São Paulo, como é que você falava? Cara, eu falava ruim pra caramba. O Mário puxava minha orelha pra caramba, velho. Me enchia o saco, o Mário. Eu tava na outra sala, juro por Deus. Eu tava na outra sala. Não dá pra jurar por Deus, né, mas é só uma expressão. Eu tô na outra sala trabalhando aqui, ó. Muito cristalino e aqui, hein? escutando assim, sei lá, o Bruno em 3 salas de distância minha e eu escutando a voz dele lá, que nós dois falamos alto, né? Uhum. Aí tá lá o Bruno lá, não sei o que lá, Falam, porque falam gritando. esta goma aqui vai te ajudar nisso, e eu vendo ele conversar lá. Aí daqui a pouco ele mandava um plural fora de lugar, ou sei lá, um singular ali. Comia um S, tá ligado? Assim? Eu falava ruim. Nós foi, aí ele mandava assim, ó, então seja. Aí eu escutava o seja, eu só esperava, eu anotava aqui, ó. Aí terminava e falava assim, Bruno, vem cá, ele, ó. Pra mim fazer é índio. Você não fala É mim verdade. fazer, é eu fazer. Aí beleza. Aí dava um tempo, daqui a pouco ele, não sei o que lá, pra mim. Era um vício de linguagem. Pra, que cara. pra mim, não sei o que lá, eu olhava pra cara dele assim, ele, pra eu fazer, não sei o que. Aí ele já ia Mas- trocando. Aí ele foi pegando, Foi ou podando. seja, é influência, tá com gente do seu lado que quer que você melhore. E além Exato. dessa questão da influência, a pessoa tem gente que não aceita também, né? A grande maioria não vai A aceitar. grande maioria fala, Não, mas como o Bruno é assim? Tá inspirador. se achando, tá querendo me Sim, apontar erros. O Bruno é inspirador, Gente, super mas humilde. se você recebe um feedback, tem que ser humilde. isso é cara, pra receber. oportunidade. É oportunidade. Feedback é É oportunidade que tem de melhoria. gente que é babaca, né? Tem gente que Só quer te criticar. Esses aí, cara. É. Você já foi em algum país, ou uma cidade, estado, ou qualquer lugar, museu, que tenha uma estátua pra um crítico? Esse aqui é o grande crítico Não. de cinema, Edward. Que legal. Não existe, Porque verdade. o trabalho do crítico é reclamar dos outros. É verdade. Ele nunca vai ter uma estátua. Você tem estátua para grandes educadores. Pra Muito eles bom. você tem estátua. Então, Muito assim, bom. se você só anda com pessoas que te criticam, não fica com esses babacas, não. São pessoas babacas. É verdade. Entendeu? Quando eu falava com você sobre isso, era assim, esse cara pode muito mais, velho. Você sempre deixou isso Eu claro. falava, pra lembra? mim. Bruno, enquanto você tá aqui comigo vendendo R$150, já é ruim falar mim fazer. Quando você tá com um empresário que vai te pagar 200 mil num ticket de venda, mim fazer te perde a venda. Não Isso é um faça tiro no isso. pé. Lembra quando eu te falava isso? Você não quer Total. ficar rico, Bruno? Aí eu falava assim, beleza, vamos mudar. E você vê o esforço dele ali, eu falava, cara, E esse o moleque vai Bruno ficar tá aqui rico, mano. dando essa dica pra você, querido. Exatamente, hoje eu tô dando dica Perfeito, muito bom. sobre isso. É. Mas o mais louco, cara, agora que eu lembrei, quando a gente tava trabalhando nessa empresa, ficava quase ali o shopping, quase de frente o shopping Guatemi, né? E um cara que me ajudou muito com oratória foi o professor da oratória. Olha que louco, teve um dia que eu fui tomar um sorvetinho, como habitualmente eu ia lá quando eu trabalhava na Faria Lima. Quando eu fui lá no shopping Guatemi, ele tava saindo do shopping. Aí eu tive a oportunidade de conhecer ele. Eu falei, cara, você mudou minha vida. Eu, assistindo o vídeo teu no YouTube, eu consegui melhorar muito. Porque, Mário, acredita em mim. Você me podava pra caramba ali, Mas no ele questão. é. Mas antes eu era muito ruim, cara. Eu falava muito ruim, de verdade. Não, mas você foi até gente Mas muito boa, né, cara? Então, e Sim. que legal, ele né? é muito melhor que eu. Eu era só um grande amigo seu ali tentando te ajudar. Esse cara era um cara técnico. E Sim. se você Dando via outras dicas, né? vídeos desse cara, então? Sim, assistia no YouTube, aula Gente, dele. E é entendeu? isso. Tanto conteúdo de graça, né? Para as pessoas Sim. crescerem, evoluírem. Pessoal, tem gente que às vezes hoje em dia... eu vou confessar aqui, se a pessoa assistir. Que assim, não sabe mexer em um Canva. Assim, hoje em dia... Você aprende no YouTube E fácil. quer YouTube. apresentar slide. Falei assim, Não dá, gente, irmão. gente... Não dá.
Mas Não, aí... é coisa assim. Ai, meu Deus, aonde o Bruno foi parar? Estamos quase no fim da história. Fim não, né? Na continuidade da história que ele continua escrevendo, mas É isso. aonde ele está no momento atual dele. Goshen Land. Isso, então entrei na Goshen Land. A Goshen Land, quando eu entrei, cara, eu era vendedor de imersão. Então eu vendia um produto que era um evento de 3 dias com um ticket de 12 mil reais. E foi exatamente a imersão que eu queria vender os influenciadores para divulgar. Então eu comecei a vender esse produto, entendeu? Me destaquei muito, em dado momento, então, fui promovido para vender consultorias, que era um produto muito mais complexo de vender, Sim. tanto quanto com ticket mais alto também. Mais alto. tá? Ainda não é o high ticket da Ainda não é o high- mas era um ticket já... Era um ticket bem elevado já, entendeu? Mas aí eu vendendo esses produtos, deu muito certo, funcionou muito bem. E aí, o que aconteceu? Cara, a Goshen, ela começou a crescer adquirindo empresas, entendeu? Então, de um fundo de investimento, imersões e consultoria, ela se tornou um ecossistema de expansão, entendeu? Então, ela começou a crescer adquirindo empresas, comprando empresas. Uma dessas empresas é a Solutions, que é uma empresa que faz automação com inteligência artificial. Ela adquiriu essa empresa e aí eu comecei a me destacar vendendo esses produtos de tecnologia, de inteligência artificial. Sim. E aí eu me tornei head comercial. Hoje eu tenho um time de vendas abaixo de mim. Quantas pessoas estão abaixo de você hoje? Hoje tem 8 pessoas. Você não sabia nem que era um SDR, quando Não. você vendia mousse, e hoje os SDRs respondem pra você. Exatamente. Tanto Muito quanto os bom. vendedores. Entendeu? Pra falar as palavras bonitas, né? Ele é um head que cuida dos SDRs e dos closers. Ó. É um gerente de vendas, vai. No meio que um final, no gerente final de do dia é o vendas. cara que se ferra se não vender e que fica feliz Exatamente. caso venda, né? Cara, você foi cirúrgico agora. É aquele negócio, você acorda de manhã com uma ligação e ela se torna o seu dia, o melhor dia da sua vida, e aí à noite você recebe um e-mail e vira o pior dia da sua vida. No mesmo Exatamente. dia, certo? Cara, é muito Parabéns, BO, é muita coisa pra muito bom. resolver, mas eu tinha certeza que eu ia chegar nesse lugar. Eu já tava visualizando isso há muito tempo. Eu não sabia como, mas eu consegui. Sim. Sendo cara de pau. Não, você trilhou um caminho aí que parecia, assim, ser Impossível. impossível, com muitos buracos no caminho, muitas pedras, enfim. Mas você não desistiu, né? Exatamente. Você foi atrás. Teve muito esforço, né? Teve muito trabalho, talvez algumas noites mal dormidas, né? bastante. Muitas, né? Agora eu tô Bastante. sabendo ele aqui de gola rolê, no shape. É. Hoje o shape dele é um shape intencional, ó. Magrinho porque ele busca saúde, né? Você corre. Você vê nos Faz bastidores, não é skate. dessa forma que o Mário fala, não, tá? Ele faz Tá. um bullying do porque cara. eu gosto, porque eu fico bulinando ele, porque quando tá de frente parece que tá de lado, quando tá de lado parece que foi Olha. embora. Mas ele é um cara que busca saúde, você corre, você Sim, faz skate, né? E isso veio também, cara, da empresa que a gente tava junto, porque a gente falava sobre saúde, a gente vendia saúde, Isso. entendeu? Eu aprendi isso também lá, entendeu? Eu comecei a me cuidar mais também, não só do meu corpo, como também da minha alma, como também do meu espírito. Inspiração Sim. Priscila, né? Exatamente, Inspiração aí nossa, que Priscila, cara, verdade. mudou de da água verdade. pro vinho ali, saúde, tudo. Então, todo esse contexto te levou a ter esse shape que ele tem aqui agora. Mas quando eu conheci ele, esse shape aqui era fome mesmo, né? Era outra fome. parada, É. não era? Exatamente. Era a necessidade da vida ali. E hoje você trocou a fome pela massa magra. Né? Exatamente. Exatamente. Pela saúde e tudo mais. E hoje sua vida ela é regrada na saúde, na intencionalidade de tudo que você faz. Uhum. Seus amigos são escolhidos a dedo. É isso, Literalmente você se tornou um empreendedor de si mesmo. exatamente. Eu E você tem construo que a mim falar mesmo. alguns nãos também, né? Muitos. Hoje eu falo muito mais não do que sim. Cara, até pro demo, às vezes eu tenho que falar não. Entendeu? Ó. Isso é necessário. Isso é necessário, Saúde de verdade. emocional, né? Sim, eu te dou um exemplo. Eu tenho uma reunião com um cliente muito importante. Uhum. Aí o Dema chega, que é meu patrão, fala, cara, eu preciso que você resolva tal problema. Antes, eu errava fazendo isso, porque eu falava, não, Dema, tudo bem, eu Passava. vou lá. E eu deixava a reunião, entendeu? O Uhum. que acontece? Eu era bem sucedido na tarefa errada. Isso acontece com apagando frequência. incêndio, né? Entendeu? Só que eu comecei a filtrar isso, eu comecei a aprender mais sobre isso. Aí eu comecei a dizer mais alguns não. Eu falava, Dema, não consigo fazer isso agora porque eu tenho um compromisso. Aí ele falava, tudo bem. Eu comecei a ser mais respeitado por ele, por dizer mais não. Sim. Mas trazendo resultado. Mas trazendo resultado. Falar não pra ele não trazer resultado, bem Tchau, colocado. É. tchau, Vai tomar seu Bruno. café, amigos na rua. Não precisa voltar. É isso, entendeu? Sim, sim. Então tudo, eu acho que eu tive uma vida muito pautada em performance, sabe? Em ir lá, colocar a mão na massa, fazer Sim. acontecer. Muito por conta da necessidade, porque eu vim, cara, de uma família que era baixa mesmo, mas baixa renda mesmo, mas Sim. muito trabalhadora, que não deixava nada faltar em casa e uma família muito unida, entendeu? Então acho que isso foi me moldando a quem eu sou hoje. Claro que eu conheci mais pessoas, eu fui me moldando também com essas pessoas, Sim. mas eu acredito que o não me trouxe onde eu tô hoje.
os nãos que eu dei. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, cara, eu saí do Piauí pra vir pra cá, eu tive, por exemplo, que falar não pra ficar lá, eu tive que falar não pra alguns amigos que eu tinha, Família, pô. não pra própria família eu tive que falar. Sim, a sua mãe continua morando lá, Sim. no Piauí. Sim, Mas exatamente. hoje você consegue trazer sua mãe. Sim, e ela não já... pra comer tapioca, mas pra comer barbacoa. Exato. Inclusive, a gente já Vocês conheceram ela, é verdade, vocês conheceram conheceram ela. Então, E cara, ela vem hoje... agora pra São Paulo e fala assim, mãe, nada de tapioca. Vamos ali na churrascaria mais top. Vamos numa churrascaria, eu conheci vários lugares aqui com ela, cara, aqui em São Paulo. Foi engraçado quando a gente foi no metrô, ela foi andar a primeira vez de metrô. Mãe, vamos conhecer o metrô. E aí a gente chegou lá, tava meio que lotado no momento que a gente tava saindo, fui levar ela num shopping, né? E a gente foi de metrô no dia, que ela queria conhecer muito. Minha mãe aprendendo, cara, a andar de escada rolante. Ela aprendendo a entrar na escada rolante, ela com medo porque eu tava encostado na porta do metrô. Ela, meu Deus, sai daí, meu filho, esse negócio aí vai abrir. Como diz o Rapa, né? A minhoca de metal que corta as ruas, né? Sim. É isso. Sim. Mas, cara, continuo nessa trajetória de buscar aprender mais. Eu acho que tem muita coisa pra aprender ainda, né? Continuo nessa trajetória de me aperfeiçoar como pessoa. Não só meu corpo, não só meu físico, não só minha mente, tanto quanto a minha espiritualidade, que é muito importante. Sim. E hoje você, até porque se não for, eu puxo a orelha dele também. Eu continuo chegando só com ele. E hoje você gera conteúdo pra galera? A galera consegue encontrar os conteúdos do Bruno, né? Ensinando essas coisas. Porque aqui a gente tá contando uma história super detalhada, mas a gente tem 1 hora, né? 1h30 com vocês. Ele tem uma trajetória que 1h30 não dá pra contar. Então, assim, ele resumiu muita coisa aqui. Sim. Deve ter algum lugar que a galera consegue achar o que você fala, os ensinamentos que você traz. Porque, gente, aprender com quem fez é incomparavelmente mais fácil do que aprender com quem não fez. E isso minimiza uns erros, né? Porque a pessoa não precisa errar nas mesmas coisas. Mas é porque tem muito guru, ele tá falando da mentoria e tudo mais. Ela falou de mentoria. Ih, olha lá vem o Marçalzinho. Não. Cara, e o Marçal tem um monte de conteúdo bom também. Não é só coisa ruim. Pensa assim, ó, extrai o que é bom, não é o que você não gostou, você tira. Mas pensa o seguinte: tem muito guru, Bruno, que tá vendendo muito curso por aí. Sim. Tem bons e tem ruins. Qual que é a minha régua? Eu faço assim, ó. Meu filtro, né? Eu faço assim. Essa nota fiscal que você tá emitindo pra mim é a única nota fiscal que você emitiu na vida? Não quero. Porque até hoje, então, tudo que você vendeu foi o curso de como vender. Então, você não pode me explicar nada. Bem Desculpa. colocado. Esse é palco só. Se você tiver notas fiscais antes dessa, que já quebraram, que ficaram devendo, de empresas, é literalmente um motoqueiro que já caiu. Porque só tem 2 motoqueiros. O que caiu e o que vai cair. Sim. Então, assim, se você falar pra mim que você é o que não caiu, não quero andar com você. Porque eu posso ser o primeiro. Eu não quero cair com você. Eu prefiro andar com quem já caiu, porque esse cara já ralou, já se lascou. Então, quando alguém for te vender um curso, conteúdo, influência na internet, pense assim, a única coisa que esse cara me entrega é me ensinar como fazer o que ele tá fazendo, então quer dizer que é só palco. É isso. Entendeu? E Você tem notas fiscais além do que você tá passando. Várias. É o nosso inimigo em comum hoje, é o empreendedor de palco. A gente não faz negócio só com gente que tá no palco, entendeu? Porque você pensa o Dema, cara, antes de abrir uma empresa, ele passou 20 anos trabalhando em diversos grandes empresas. O cara passou 15 anos na Samsung, só na Samsung foram 15 anos. 340 unidades de lojas abertas em um único ano. Parou, tem um episódio do Dema aqui, você vai assistir. Aí você vai lá. Entendeu? Então é um cara que tem know-how, o cara construiu, o cara passou, o cara tem trajetória, entendeu? E hoje você entrega essa trajetória aonde? O canal principal que eu falo um pouquinho sobre o meu dia a dia, sobre que eu trago conteúdo também relacionado aos produtos que eu vendo, tanto quanto um pouco da minha história, é no meu Instagram, tá? Então lá tá Olha Bruno, essa câmera aqui. meu Instagram Diga quem é o Bruno para a galera aí. Boa. Você pode me acompanhar no Instagram, diariamente eu tô postando stories sobre o dia a dia, você vai acompanhar um pouco também aqui do que tá acontecendo agora na Econ Lovers, mas Bruno Berrios _. Você vai encontrar rapidinho, facinho. Bruno, com um N só, Isso. Berrios, B-E-R-R. Certo? Isso. Berrios. B-E-R-R-I-O-S. Bruno Berrios. Você vai digitar Bruno Berrios, vai aparecer rapidinho, tá verificado, tá? Ó, o cara é verificado, bola rolê, outro nível. É isso. Bom. E é só lá que então que você posta conteúdo. Se eu gosto de te chamar lá, consegue conversar com você. Consegue conversar comigo. E se ele quiser contratar um produto seu, como é que funciona isso? Pode me chamar também no direct. Conta tá pra bom? galera que produto é esse, o que você Boa, vende, legal. qual que é o ticket pra entrar, um e-commerce pequeno que tá assistindo a gente, ele consegue comprar seu produto? Ele tem que ser muito Sim, grande? Como sim. que é isso? Hoje, um e-commerce, por exemplo, ele pode começar com algum tipo de automação.
tá? Porque existem várias tarefas que são repetitivas em um e-commerce hoje. Por exemplo, recuperação de carrinho abandonado, Que a a gente fez venda, de muito, fato, que lembra? a gente fez muito. Então, hoje, tem algumas tarefas que são repetitivas que dá para entrar com um agente autônomo, por exemplo, para fazer essas tarefas repetitivas, tá? E a gente tem um ticket aí, médio, de 39 a 40 mil reais para esse produto de entrada, entendeu? Mas tem outros produtos, como o nosso ecossistema, que você pode aprender mais com grandes empresários que a gente está ensinando hoje, tá? Tem as nossas mentorias também, mentorias com pessoas que passaram, cara, na Kavak, na L'Oréal. Então a gente tá crescendo bastante, a gente tá expandindo para um andar inteiro agora do prédio. Então, cara, é uma empresa que tem dado resultado. Se não tivesse dando resultado, inclusive, né? A gente fez até uma retrospectiva Uhum. e vários convidados a gente conheceu, né? A Lá. Nagoshen. Olha que legal. Engraçado. Cara, se eu pudesse dar uma dica para todo mundo que tá assistindo a gente hoje, para desempenhar na sua carreira, para ser promovido, para conseguir ser melhor remunerado, seria... Para! O episódio vai acabar agora. Muito bom. Pra você acessar essa dica, porque, Bruno, obrigado por estar aqui, de verdade. Eu que Muito agradeço bom. pelo Sensacional. convite. É muito bom ouvir você. Eu ouviria a sua história 20 vezes. E ela sempre vai me inspirar. Não, e na verdade, assim, quando a gente te ouve, a gente quer passar para mais pessoas, né? Tantas pessoas que precisam ser Exato. inspiradas com a sua história. Compartilha É isso, esse episódio, compartilhar. cara. Você conhece alguém que tá desiludido, que tá triste, que saiu do zero, ou que tá no zero ainda? Não sabe o que Esse cara fazer, saiu do né? menos, velho. É. E olha onde É ele tá, isso. entendeu? Então, assim, você quer escutar essa dica de ouro que ele vai dar aqui? Acessa aí app.econlovers.com, vai estar aqui pra você aí. E aí você vai se inscrever, se você for um profissional de e-commerce, obviamente, porque é uma rede, né, uma comunidade de talentos do e-commerce que a gente montou pra você. Uhum. Vai ter curso de graça. Olha, o conteúdo que ele tá querendo pagar pra assistir, tá de graça lá. Então, se inscreve no app, app.econlovers.com. Tem um menu Academy e ali você pode acessar podcast. Lá vai ter um podcast extra que não vai estar no YouTube, não vai estar no Spotify, Exclusivo. no Apple Music, lugar nenhum. Só quem tem o app pode assistir. Quem está cadastrado no app. E lá vai ter a dica do Bruno. Que Muito ele bom. ia falar aqui, mas não vai, porque eu aprendi com ele e tô vendendo uma inscrição de app pra você. Essa é de ouro, hein, pessoal? Não perde. Não, e essa nem precisa pagar. Na verdade, é só se inscrever, né? Ah, mas tô vendendo uma inscrição. Não, mas eu digo assim, que vários outros cursos e dicas são cobradas. Essa a gente vai dar com De uma- graça. Não, de Com graça inscriçãozinha. não. Vai curtir, vai compartilhar curte, e vai se inscrever, compartilha. né? É o Isso. mínimo. Olha só É. que legal, né? A gente trouxe aqui você. Bruno, Muito É bom. isso. de coração. Obrigada. viu? Agradecido, Foi muito pessoal. bom. De Que verdade. prazer ter você aqui, cara. De verdade. Eu te inspirei, mas hoje você que me inspira. Muito É bom. isso. Fico agradecido pelo convite, pessoal. Foi Espero muito que bom. o que a gente conversou aqui possa impactar de alguma forma, pelo menos uma pessoinha de Pode toda ser que essa seja um, rede né? do ecossistema da Econ Lovers. E se Eu for um Bruno lá do acredito. outro lado, De né? verdade. Eu espero É que isso. esse Bruno seja impactado e transforme a vida dele. É De isso. verdade, muito agradecido, viu, pessoal? Obrigada. Tamo junto. Então Até se a inscreve aí pra próxima, ter acesso ao gente. conteúdo. Muito bom. Tchau, tchau.